Bom dia a todos. Nós estamos na nossa Semana Nacional do Livro e da Biblioteca e hoje com a presença do professor Adilson Roberto Gonçalves, né, uma palestra dedicada à divulgação científica. Para apresentar o professor Adilson, eu fui até o Lattes, né? Então eu vou ler um pouco da formação do professor. O professor Adilson é graduado e licenciado em Química pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com mestrado e doutorado em Química pela mesma Unicamp, tendo passado 2 anos na Alemanha no Instituto Federal de Pesquisas Florestais, em Hamburgo. Em 1988, encerrou o projeto Jovem Pesquisador, financiado pela FAPESP, marca de seu pós-doutoramento em conversão de biomassa vegetal pela FAENQ. Foi professor assistente, doutor da Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, onde obteve a livre docência em 2015. Atuou como pesquisador no CTBE-CNPM. Ministra disciplinas no conjunto da Química Analítica e Química Orgânica, tem experiência na área de conversão de biomassa vegetal, aproveitamento de resíduos agrícolas e obtenção de insumos químicos dentro do conceito da biorefinaria. A ênfase de seus trabalhos é em química da madeira e de materiais lignocelulósicos, atuando principalmente nos seguintes temas: bagaço e palha de cana, biocombustíveis, oxidação e derivados de ligninas, polpação organossol, branqueamento enzimático, compósitos, biodegradação de bagaço e palha de cana e biorefinaria de resíduos de frutas. Especializado em jornalismo científico pela Unicamp, atualmente é pesquisador no IPB Unesp em Rio Claro. O professor Adilson tem a formação na área de exatas, né, na química, mas também tem a especialização em jornalismo científico, né, pela Unicamp, como eu li agora. E também ele tem um forte laço com a literatura, né? Então, ele tem literatura e poesia, né? Ele tem livro publicado, né, e pertence à Academia de Letras de Lorena, que também tem um livro publicado. Nós temos esse material aqui na nossa biblioteca. Né? Assim, queria compartilhar com vocês, né? A gente teve uma experiência muito positiva com o professor Adilson na pandemia, né? Que nós fizemos parte do grupo que manteve o boletim de divulgação aqui no campus da Covid. Então foi uma experiência muito rica, né, ter participado com ele desse projeto. E ele também tem uma grande preocupação com a questão da divulgação científica, por isso também que a gente o convidou para participar da nossa semana, né, para divulgar esse tema aqui com a gente. Então agora eu passo a palavra para a professora Adilson, né, e vamos aí passar um momento aí agradável com ele. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer essas gentis palavras aí da Márcia, que fica até meio assim, né? Vai colocando tudo no currículo. Claro que isso faz parte lá do currículo Lattes, das atividades acadêmicas científicas, né? Que a gente tem, precisa constar lá, afinal de contas, né? Em tempos que aparecem alguns Lattes meio falsificados, aí é bom a gente manter o nosso ali atualizado direitinho, porque é o que está lá, né? Agradeço a todo o pessoal da organização, né, da semana, é muito importante fazer isso, ainda de forma presencial, né, que é uma coisa que ficou ausente, né, por um bom tempo aí conosco. A gente tem participado em vários eventos virtuais, né, tem feito até divulgação, tem conversado um pouco, mas não é a mesma coisa, né? Chegar aqui, como eu falei para a Márcia, na hora que eu cheguei, só para poder abraçar assim, e cumprimentar, aquela coisa de distância, onde todo mundo parece que é fonte de contaminação. Quando a Márcia me convidou e falou sobre isso, né, claro que a gente sempre pensa assim, que ia ter um público talvez mais com alunos, né, com estudantes, né, dos cursos aqui. Mas como também tem competição com outros eventos, né, a gente sabe que isso não é sempre possível a gente agregar todos que nós queremos. Mas a ideia é falar um pouco sobre o que é isso que eu chamo de experiência nessa parte, né,
divulgação científica e que outros também avançam para outro conceito, que é o tal do letramento científico, e acho que é uma coisa importante para a gente conversar, né? O que motiva, né, você pensar nisso? Divulgar a ciência. Bom, primeiro que nós estamos dentro de uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. Então a ciência está conosco. Mesmo que nós não trabalhemos diretamente num laboratório de pesquisa científica ou que nós desenvolvemos atividades de pesquisa, o nosso ambiente é científico. Então é de produção de conhecimento, produção do saber. Em várias áreas, né? É óbvio, né, como a Márcia falou, a minha formação é em química. Eu tenho um currículo extremamente monótono, né? Eu sou técnico em química, licenciado em química, bacharel em química, mestre em química, doutor em química. Então é monótono, né? Não tem aquelas, olha, o cara começou lá em direito, depois se especializou em biologia, genética. Não, eu não tenho. A minha formação é monótona. Mas o contato com a ciência se faz desde cedo, né? A gente começa a estudar, começa a conhecer no ambiente escolar. É claro, né? Cada um vai derivando os seus conhecimentos para as suas melhores habilidades ou atividades que quer fazer. E acho que é aí que começa, né? Onde começa essa questão de pensar em divulgar a ciência, né? Por que eu faço ciência e por que eu quero divulgar a ciência? Bom, primeiramente vem essa questão da curiosidade. Nós vivemos, e já desde muito cedo, né, que é uma atividade lúdica até da criança, ela passa a se interessar pelo mundo em que ela vive. Acho que essa é uma coisa bem legal, né? Você começa a querer saber o que eu sou, onde eu estou, como as coisas acontecem. E aí começa a experimentação, né? A gente sabe, né, uma das primeiras experimentações de criança, vamos dizer, mais próximas da química e das mais perigosas, é quando ele acaba de botar a mãozinha no fogo, né? Porque ali você tem um elemento, né, extremamente chamativo, né? A chama chama a gente, né? E isso é uma coisa, um primeiro contato, né? Quem nunca, né, teve problemas ou de queimadura ou de correr para tirar uma criança de lá, tal, isso é muito típico, né? Até com acidentes graves, tal, né? Essa é uma coisa que para mim até bem particular, que eu tinha uma vizinha, é interessante que eram duas meninas gêmeas, né? Da minha idade, né? A gente era criança ali na faixa dos 10 anos, pouco menos até, e uma delas sofreu um acidente, assim, que caía, aquela coisa que caía a frigideira, cheia de óleo quente em cima do corpo, né? Ela tinha, assim, boa parte assim, do rosto e da pele do pescoço, assim, bem danificada por conta disso, né? Assim, não teve sequelas posteriores nenhuma, mas óbvio, né, que a marca fica, né? Então isso é interessante. Então essas coisas do lúdico, né, da criança é que faz começar a ter esse interesse aí pela ciência. E a gente quer entender. Então é óbvio que num primeiro momento isso que chama de ciência vem de curiosidade, né? Vem de, olha, que interessante, né? Tem um fogo, né? Tem alguma coisa que muda de cor, né? Tem alguma coisa que voa, outra coisa que afunda, outra coisa que nada. A gente começa a ter entendimento disso. E o próprio desenvolvimento da ciência vem um pouco daí, né? Da gente começar a ter as curiosidades, né? Teve muita tentativa e erro, né? Muita tragédia aconteceu, né? Essa semana a gente está tendo a divulgação dos prêmios Nobel, né? Hoje saiu de física, né? Até ali pequena lá. Ontem foi de medicina. A gente tem o Alfred Nobel, né? O Nobel, né? Ele foi um dos inventores da dinamite. Uma das coisas que aconteceu foi que o irmão dele, né, ele explodiu no que ele estava inventando. O invento que ele faz, extremamente explosivo, sabemos hoje, né? Porém, foi descoberto que era explosivo da pior forma possível, né? Quer dizer, matando gente, né? Então a gente sabe que tem muito do desenvolvimento científico que é por aí, né? E aí eu vou fazer uma outra ligação nessa questão da própria divulgação. E aí a gente passa, né, dessa questão lúdica, dessa questão infantil, né, para uma questão de aprendizado, para uma questão de desenvolvimento, e hoje a gente vê que até uma questão de sobrevivência, né, que é isso que a gente delimita, ou que a gente caracteriza como ciência, né. A pandemia isso ficou muito bem claro. A gente viu o quanto que a ciência, ou a falta de conhecimento científico, ou a deturpação do conhecimento científico, impactou nas questões até de combate com a própria pandemia, né? No primeiro momento, a gente teve que ir para a televisão, né? A gente viu lá um monte de gente ensinando a população como lavar a mão.
Né? Lembram disso lá? Foi até perto da Olimpíada que foi adiada, os atletas lá, né, fazendo lá a lavação da mão direitinho lá. Quer dizer, isso, vamos dizer, até antecede a ciência, né, faz parte da higiene pessoal, né, então, que a gente viu que as pessoas não sabiam lavar a mão. E a partir daí começa a desenvolver uma série, né, de buracos que a gente viu de conhecimento, né, que não foi só maléfico pela própria ausência, né, mas pelo mau uso que isso foi feito. Essa questão mau uso, essa questão política, vamos tentar não entrar muito nisso. Mas os buracos que tinha, quer dizer, a pessoa começar a ter problemas de entender o que é uma vacina, né? Coisa que no Brasil a gente sempre se vacinou. Mas por quê? Porque foi um ato impositivo, né? Eu sou do tempo que a gente tomava vacina obrigatória, né, no regime militar na escola. No regime militar isso era obrigatório, quer dizer, né? Se teve uma coisa boa, talvez a única, né, que o regime militar fez foi impor vacinação em massa, né? A gente tomava, né, BCG, né, quando teve também aquele surto lá de meningite, foi aquela coisa escondida lá, que depois teve que vacinar todo mundo. Então, e depois, né, mesmo em período de transição, a gente tinha a obrigatoriedade da vacinação das crianças, né, senão o trabalhador não recebia salário, era obrigado, né, a gente apresentar carteirinha de vacinação. Eu tive que fazer isso das minhas filhas, depois parou de ser cobrado, mas tinha que ir lá, porque todo ano você tinha que apresentar que a carteirinha de vacinação dos seus filhos menores de uma certa idade estava tudo em ordem, né, isso parou de ser cobrado. Né. Mas aí o que acontece? Aí é uma certa deturpação, né, porque é uma imposição, né, em função de uma base científica, mas não tem esclarecimento para a população. Aí começa a entrar um pouquinho o que é a importância desse letramento científico, dessa divulgação científica. Mas funcionou. Quando a gente viu que o negócio não funcionou, aí saiu todo mundo desesperado. Poxa, a universidade precisa mostrar o que é isso, né? Aí a gente viu pipocar um monte de gente, né, do meio científico, especialmente do meio universitário, né, vindo ao público para falar, esclarecer o que é a própria pandemia, o que é isso, né? O que é esse vírus, o que é um vírus, o que é, qual tipo de combate que se pode fazer, se tem prevenção, se não tem prevenção, se tem remédio, se não tem remédio, né? Tudo isso. E aí a gente começa a ter, alavancando várias outras questões que a gente vê que o povo não sabe, né? O povo teria que saber o que é a diferença entre um vírus e uma bactéria? Não, mas um profissional da saúde, sim, né? Ele tem que saber. E a gente viu que eles não sabiam, ou que estavam deturpando essa informação, né? Eu vou pegar um antibiótico para combater o vírus. Espera aí, você sabe o que é o funcionamento de cada um? Você sabe que uma bactéria tem lá o seu próprio genoma, né? Ela consegue se desenvolver, se multiplicar, você pode atacar para matar ela de um jeito. O vírus não, você tem um lugar para ele se inocular, para ele ir lá, introduzir, jogar lá dentro do genoma dele para ali então se perpetuar. Então a gente viu que essas diferenças não estavam muito bem claras para a população. E aí começa a impactar de outro jeito, né? Como eu falei, tem uso político disso, mas a gente viu que tem falha de informação, falha de conhecimento. Tá? Então, aí começa a pensar que a importância da ciência, ela não é só para o cientista, para nós. Né? Porque nós só estamos aqui porque a ciência foi institucionalizada e existe uma instituição Unesp que faz ciência. Se não existisse o Unesp, não estaríamos aqui. Nem como pesquisador, nem como... não teria biblioteca, né? Estaria por aí, né? Para que ter biblioteca? Não teria ninguém trabalhando, ninguém estudando, ninguém fazendo nada aqui. Né? Então essa é uma questão de não só funcional, né, ou dessas questões de facilidades que a gente tem, mas de sobrevivência. De entender que a ciência não é meramente uma profissão. Né? Eu vou ser cientista porque eu acho legal, acho que... Né, tal. Não. É necessário. Né? A ciência é necessária. Como várias outras, a gente pode até pensar, mas tem ações humanas que não são necessárias? Bom, podemos pensar que existem ações complementares. Né? Por exemplo, né, vamos falar, estudar, né, a cultura, teatro, etc. Isso é muito complementar. Na pandemia a gente viu quão necessárias elas são, porque o quanto fez falta. Né? Quanto que a gente teve de comprometimento mental pela falta de entretenimento. Né? Tanto é que quando começou a abrir, gente, começou a botar tudo, né? Teatro, apresentação de orquestra, apresentação cultural. Então a gente vê que essa questão de funcionalidade também, como muitas coisas, a gente só vai sentir que faz falta quando faz falta, né? Importância quando faz falta. Quando eu fiquei sempre, realmente fez falta. Bom, mas aí é outra história, né? E a gente vai trazendo essa questão da ciência, né? Essa questão de você
fazer ciência, de você aprender a ciência, apreender a ciência, né? Quer dizer, absorver isso e entender. Acho que é aí que entra o aspecto mais importante. Como eu falei, né, pensava que pudesse ter aqui um público onde houvesse mais alunos. Né? E aí a gente pega aqui, por exemplo, no campus, né, que a gente tem muito aluno da biologia. Você pega o pessoal da biologia e tem lá todo um conhecimento dessa área de biologia. Mas por mais que você estude, você não vai ter todo o conhecimento da biologia. Você acaba, né, refinando aquilo, acaba focalizando aquilo e acaba se especializando em algumas áreas. Então, às vezes é muito difícil, como cientista, dominar a ciência como um todo. Você domina pedaços da ciência. E isso é uma das coisas, né, que a gente trata aí dessa parte de letramento, né, que ela é até muito importante até para quem faz a ciência. Né? Quando eu fiz minha licenciatura, né, o tempo que eu fiz, faz várias décadas, já a gente não fala mais anos, né, que coisa. Tinha uma disciplina lá que era Psicologia da Adolescência. Realmente não sei se hoje ainda tem alguma coisa nos cursos de licenciatura em Química. Né? Então era dado assim, aí tinha um misto lá que juntava o pessoal dessa área, né, pedagógica, né, vamos dizer assim, mais ali, né, dessa área, com o pessoal da psicologia, né, tal, que ainda para mim é uma coisa estranha em termos de conhecimento, né, com o pessoal da química. Né? Então assim, eles tentavam amenizar para não ficar uma coisa muito só de um lado. Quer dizer, não era um químico falando sobre aquilo, mas também não era um psicólogo falando daquilo, porque senão a conversa ia começar a ficar difícil. Então eles traziam. E uma das coisas que se falava, a gente faz essa disciplina quando tem 20 anos de idade. Então quando você vai falar da adolescência, que era o adolescente que a gente ia dar aula, né, que tinha 15, 16, então se a gente for pensar, né, temos assim, de idade, não é uma diferença tão grande. Então, o que eu lembro dos professores falando para a gente, olha, esses conceitos que a gente coloca, pensem não somente no que vocês vão aplicar para os futuros alunos de vocês, mas pensem em aplicação em vocês mesmos. Né? De entender um pouco essa psicologia de vocês que acabaram de atravessar a adolescência, alguns não estão, né? Apesar que hoje a adolescência vai até os 30 anos, né? Mas se falar aí 35, já estão estendendo, né? No meu tempo, a adolescência, assim, entrou na universidade, acabou a adolescência, né? Então você entrava com 17, acabou, tem que falar que é adolescente, né? Aí agora você tem filhos já com 23, 24 anos, que ainda, né, é adolescente, né? Ou até os 35. Mas para você entender para você mesmo aqueles conceitos, tentar explicar o que está acontecendo com você, o que aconteceu na tua cabeça, nessas transformações todas, né, que é aquele, né, fuzuê todo que acontece. Então, quer dizer, não apenas usar o conhecimento de uma forma que você vai aplicar com o professor um dia, lá nessa parte de tentar entender o adolescente como se isso fosse possível. Né? Não sei quem já teve contato com o adolescente, ou quer seja como filho, quer seja como professor, né? Mas é uma impossibilidade, né? Uma das grandes, né, impossibilidades desse mundo, né? Como lidar com o adolescente. Eu dei aula já há alguns anos para o pessoal do ensino médio e tal, né? É difícil. Né? Lidar com o filho nessa época também não é tão simples, né? Mas acho que lidar com os alunos, né, que está ali, é complicado. Né? Então, realmente, os professores que vão para essa área e continuam lá, olha, realmente são... o pessoal tem que ter muita formação. Né? Por isso que ganham muito bem, né? Os professores, né, que atuam, né, ali no ensino médio, né, ganham, né, para poder... Né? Claro, é tudo super valorizado, né? Ensino e tal, tudo mais. Mas então, eu acho que na parte do letramento científico, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, eu vejo por aí também. Quer dizer, é importante para quem está atuando na ciência tentar entender também o que é, como é que você faz, quais são as estratégias que você pode chegar para fazer essa divulgação científica. Vai ter ali um instrumento de vamos tentar chegar num público-alvo, uma pessoa que não tem esse contato com a ciência, mas vamos também entender comigo mesmo o que eu estou entendendo da ciência. Será que essa conceituação toda que eu construí, que eu estou caminhando aqui, que eu estou fazendo, exercitando, sou pesquisador e tal, será que está correto? Né? Será que é isso mesmo? Né? Porque muita coisa a gente vai absorvendo e vai na onda. Você não para pensar. Essa pandemia, uma das coisas boas, né, que a gente pode dizer que teve, foi isso. Fez-nos parar para pensar sobre muitas coisas. Né? A importância da questão cultural, como eu falei, e tal, e essa própria questão de como se dá esse conhecimento, né? Essa explicação do que é ciência para quem não é cientista. Quando você mesmo tem a falha sobre isso, como é que você leva isso para frente? É o que a gente fala, um professor que é mal formado, que fala muito aí, não, tem que parar de investir em ensino superior, vamos só investir em educação
básica. Tá, e quem que vai dar aula para essas crianças? Tá? Vai ser formado onde? Do nada? Vai aterrissar aqui formado? Não, você tem que ter a formação também. Então, se você tem a falha na formação, essa falha vai se perpetuar. Né? E a questão da divulgação científica é a mesma coisa. A gente tem, né, no ambiente universitário, isso, né, de, olha, tá bom, então nós fazemos ciência aqui, nós precisamos levar essa ciência que é feita aqui para a população que não está aqui. Então a gente já tem que ter algumas ressalvas, né? Então, por exemplo, a gente não pode pensar que quem está fora ali, morando nas casas aqui do lado da Unesp, ele vai ter que ter o mesmo conhecimento científico que eu tenho aqui dentro, né? Ele não vai ser um cientista. Para ter esse conhecimento, ele vai ter que adentrar os muros da universidade, vai ter que seguir essa rotina aqui dentro, porque tem todo um tempo de, né, são aulas, são disciplinas, são experimentos, são, né, vivências aqui dentro, né, ao longo do tempo para construir isso. Né? Então não é esse o objetivo. Não vai querer transformar, né, a população, 210 milhões de brasileiros em cientistas. Não é isso. Tá? A gente precisa tomar cuidado. Então, o que eu vou fazer? Mas eu precisava, por exemplo, na pandemia a gente viu, tentar esclarecer algumas importâncias, mas como que você fala que o negócio é importante se ele não entende o que é? Né? Então, qual que é o nível que a gente chega? Aí a gente começa a ver que mesmo quem tem alguma escolarização, né, tem essa dificuldade. Quer dizer, a ciência que eu vi na escola, qualquer um que chegou até aqui, né, que viu na escola, não é a mesma que é absorvida por todo mundo que passou pela mesma escola. Então, aí começa a ter a outra questão de entendimento. Né? A universidade, né, isso tem mudado, ainda bem, ao longo aí da última década, talvez. Mas, ainda quando eu estava lá em Lorena, na USP, né, tinha muito isso, né, que a divulgação científica era totalmente atrelada ao que se chama de extensão universitária. Quer dizer, a universidade é evidente, ela gera conhecimento, né, faz pesquisa, faz ciência, né, ela forma alunos, graduação, pós-graduação, universidade, né, Unesp também tem técnicos, né, bem, ela forma gente, né, forma pessoas, né, que tem que ter o senso crítico, tem que ter conhecimento, tal, e ela pega tudo que é feito ali e tenta jogar para a sociedade, seria essa extensão. Né? Até que a USP, né, a Unesp também é um pouco nessa linha, mas de sempre falar, por exemplo, que essa extensão não pode ser assistencialista. Então, por exemplo, ter um hospital universitário que atende a população, isso não é extensão. Isso é assistencialismo. Que tem que ser feito, é importante, mas não é extensão. Por quê? Porque não existe uma relação ganha-ganha de conhecimento. É simplesmente colocar o conhecimento, ou os profissionais que atuam naquela área, para prestar um serviço que a população precisa, de saúde, por exemplo. Então aí você começa a pensar, tá, mas como é que é? Então, essa extensão, ela tem que ir para lá. Mas, como eu falei, foi mudando um pouquinho ao longo do tempo, de pensar que essa informação científica, que pode ser considerada extensão, mas ela não pode ser simplesmente assim, de cima para baixo. Está aqui, ó, isso aqui é a ciência, saiba. Né? Como se colocasse o verbo, né, no imperativo, né? Saiba. Você tem que saber. Não. Você ir junto com a população, saber o quanto que ela sabe, saber o quanto que ela não sabe, e tentar entender o que é importante para ela saber. E aí você começar a ter essa interlocução. Né? Como eu falei, quando a gente for pensar, as propagandas iniciais lá que falavam aos atletas lavando a mão, isso é uma coisa que impactou muito mais do que você ouvir certos especialistas lá, como o Átila Marino, a Natália Pasternak, que estavam falando sobre o desenvolvimento de vacinas e tal. Porque às vezes vinha uma conceituação ali que era meio pesada. Né? A gente falou de vacinas, né, Márcia, lá com Malaspina, né, lembra? Malaspina fez lá, né, no nosso Diálogos Unesp, lá que a gente fez nosso boletim, né, que durou, né, não sei por que parou, né, mas nosso boletim de Covid, nosso BAC, né, que foi interessante aí por mais de um ano e meio, né, vocês começaram antes, há 2 anos, o boletim funcionou, e a gente fez também algumas entrevistas, né, algumas coisas que a gente chamou lá de Diálogos Unesp. Uma delas foi com o professor Malaspina, que ele falou sobre vacinas, né? Ele falou sobre os tipos de vacinas, o desenvolvimento, porque estava todo mundo falando sobre isso. Aí você pensa, mas esse tipo de conhecimento ainda é muito, assim, vamos dizer, elitizado? Ele ainda é muito específico? Você consegue chegar à população com isso? Essa é a pergunta que tem que fazer. Né?
E acho que é aí que vem, nessa questão da divulgação científica, não é simplesmente mostrar o que é a ciência feita dentro da universidade para a população. É a gente começar a ter essa mão de múltiplas vias. Não pode ter uma via só. Tem que ser múltiplo, tem que conhecer. Né? Isso é importante para a população. Quanto que a população sabe? Quanto que um cidadão chamado cidadão comum, né? É duro, né, quando a gente fala, o que é um cidadão comum? Pô, todos nós somos comuns, né? Aí o pessoal fala, é comum, vamos dizer, o cidadão que está fora do ambiente universitário. Né? Tudo bem, aí você já começa a classificar. Né? E mesmo quem está dentro do ambiente universitário, ele não é equivalente, não. A gente sabe disso, a gente vê quanta bobagem foi proliferada dentro das universidades durante a pandemia. Então a pandemia ela realçou algumas coisas. Agora imagina o dia a dia, né, de informações equivocadas que correm por aí. Né? Eu tenho, fazer o que tenho, né? É uma colega, uma ex-colega lá do tempo lá de Lorena, né, que ela praticamente virou uma coach quântica. Começou a fazer, tudo bem, ela tinha lá, né, sempre foi relacionada lá com um grupo lá espiritual e tal, e tudo bem, né, questão individual, cada um tem a espiritualidade que ele compete, o que ele entende, o que queira, o que não tem também, mas isso aí não tem problema nenhum, né, conheço, né, tinha um professor que faleceu até pouco tempo, né, ele, o Aécio Pereira Chagas, ele era conhecido como a história viva da química, né? O pessoal brincava, ele foi contemporâneo no Lavoisier lá, né? Porque ele já tinha uma certa idade, né? E ele sempre estudou história da química. Ele era muito bom, assim, ele tinha lá uma área da pesquisa que era na parte de calorimetria, alguma coisa assim, mas ele tinha essa vertente que ele gostava muito. Então ele dava uma disciplina, inclusive, de história da química. E óbvio, lotava, né? As aulas dele, porque o cara conhecia, ele tinha vivência, óbvio, né? Também, né? Mas ele gostava muito. E ele era espírita. E uma vez a gente fez essa coisa de semana de estudos, né? Aí a gente fez, eu estava dando conselho no CAEC, lá, que é o diretório acadêmico lá, da química, e a gente fez uma coisa diferente. Não, vamos trazer coisas inusitadas. A gente não quer que o professor venha falar aqui, porque ele já faz, ele já sabe o que ele faz, né? Nós fomos buscar. Então descobrimos que tinha lá um professor que estudava Egito Antigo, professor da química, mas ele adorava a história do Egito Antigo. A gente trouxe lá. E o Aécio veio falar sobre espiritismo, porque ele era espírita. E era assim, dentro lá, não vou lembrar, mas eu sei que ele era uma pessoa importante dentro do espiritismo lá, né? Ele falou, olha só, que legal, o professor, né, tá aqui, né, quer dizer, parece gente como a gente, né, aí, né, tal, o cara aí, tal, muito bom, muito legalzinho, tal, e era espírita, né? Ele veio falar sobre as questões, né, diferentes dele, né? Então são conhecimentos que a gente tem, a gente não conhece, né, que o pessoal tem lá. Mas como eu estava falando dessa outra professora, tem a espiritualidade dela toda, acho que aconteceu, ela praticamente abandonou a carreira científica dela e começou a ter, assim, participar desses grupos aí, sei lá, da pedra filosofal mística, da pedra rosa, que não sei de onde, que vem lá, tá, tudo bem, mas aí começou a fazer isso de forma intensiva, de uma forma tal, e diz lá, né, que ela estuda, né, o coaching quântico, as relações quânticas para melhorar a sua mente quântica e tal. Aí você fala, a pessoa entende o que está falando? Com certeza não, ela é uma cientista. Ela tem uma formação parecida comigo, ela parte do estudo dela foi no mesmo laboratório, um desses que a Márcia falou aí, que eu estudei, não me engano. Ela tem esse conhecimento, ou ela sabe quando usar desse falso conhecimento para tentar ter outros tipos de benefício que não é a divulgação científica. Que é um problema sério. Né? Então aí você tem, né, como em qualquer área, né, os charlatães, né, que vão ter as curas milagrosas, a pilulazinha lá que te cura não sei do que, e mais o que, e essa coisa do quântico, porque o nome é bonito. Né? Nós estamos vibrando aqui igual, em sintonia com o universo e tal, nós estamos nos curando aqui e tal. Tudo bem, talvez traga um pouco de alívio, não vou duvidar disso. Né? Essa questão espiritual, essa questão interna que cada um tem, é muito difícil de explicar. Né? Sei lá, eu quando sento e leio um livro, eu realmente viajo. Né? E você não consegue explicar, mas o que está ali? Né? São, sei lá, sinapses que acontecem, a gente não consegue explicar. Né? É uma das grandes dificuldades da ciência ainda, que é explicar, né, qual que é a bioquímica da consciência. Sabemos que somos conscientes, né? Mas como é? A bioquímica não explica isso. Né? Não tem explicação? Não sei. Né? Aí também já há uma fronteira de conhecimento que você já começa a operar. Por isso que fica fácil, né? Fala, não, é porque tem as vibrações lá e tal.
Não tenho nada contra as vibrações. O problema é você trazer um termo, que é bem específico dentro da física, né, a física quântica, uma deturpação toda dessa. E aí fica fácil você deturpar outras coisas. E nós vimos isso na pandemia. Como é fácil você deturpar conhecimentos. Né? Como é fácil fazer isso. Então, esse é um problema sério. Mas como é que é isso? Então a gente vai fazer ciência e vai levar. Tá? Só que quais são os problemas? A gente vê que, se eu chegar, a população aqui, atravessar a rua, bater nas portas, ó, aqui a gente tem, vou falar do Malaspina de novo, né? Tem um professor Malaspina que cuida lá dos insetos sociais, lá das abelhas, ele estuda tal. Você está interessado? Eu fui picado com uma abelha lá, você tem algum remédio para passar aqui, uma pomadinha? Minha avó já me deu, já curou. Quer dizer, qual é o interesse que a pessoa tem pelo estudo que se faz aqui, né? Ou no meu caso lá, estudo lá biorefinaria, a gente vai pegar resíduos de alimentos e tentar transformar uma coisa de maior valor agregado e tal, para, né, tirar um pouco da pressão dessa carbono fóssil que a gente tem queimado, tal. O pessoal vai entender, eu ouvi dizer aí que essa história de aquecimento global, que também é outra coisa deturpada, né, um monte de coisas, né, mas não me interessa não, porque eu estou indo ali para fazer outra coisa, eu preciso pegar a feira, que a feira, se chegar nesse horário aqui, já não tem mais fruta para pegar lá. Quais são esses interesses? Como que a gente faz essa interligação? Né? Então, é um problema, que é a divulgação científica do interno para o externo. Agora, outra coisa é a conceituação geral. Como eu falei, a gente descobre que a população tem deficiência de informações básicas. Né? A gente não sabe lavar uma mão, não sabe a diferença entre um vírus e uma bactéria, como é que funciona o antibiótico, por que você tem que fazer um ciclo antibiótico completo, se você tem que interromper antes, você pode criar resistência dessa bactéria, né? O que é uma vacina, como é que funciona a vacina, como você desenvolve uma vacina. Esses conceitos são interessantes. Aparentemente, teve muita gente falando sobre isso. Né? O pessoal mede aí a recepção do pessoal, parece que chegou muito dessa informação. Né? Mas uma parte grande da informação chegou deturpada ou vinculada a questões políticas, né? Que não era para ser. Né? É aquela história, né? O Sol brilha e o que acontece para ele brilhar, as explosões nucleares que acontecem lá, acontecem independente se é de direita, de esquerda, de cima, de baixo, de norte ou sul. Não é isso? Tá? Mas não é bem assim. Não, cara, você está dizendo isso, porque eu tenho uma outra narrativa aqui. A gente vê esse Sol aí, mas a atmosfera, na verdade, está filtrando o que acontece, porque o que acontece lá fora ninguém vê. É diferente disso. E aí? Você esteve lá em cima, acima da estratosfera para ver o Sol? Quem que esteve lá? Está aqui. Ninguém teve. Então, quando você começa a criar uma dúvida aparentemente balizada sobre um evento que já é consagrado, aí você não está fazendo ciência. Você está fazendo pseudociência, fazendo charlatanismo, fazendo outra coisa. Né? E às vezes é difícil para a gente chegar no meio termo desse. Quando, né, falando do pessoal da biologia, tem o pessoal da fitoquímica, né, que é um passo que a gente tem muito contato da biologia, né, plantas, com a parte química. Desenvolvimento de medicamentos, por exemplo. A gente sabe que boa parte dos medicamentos hoje, né, bastante amplamente usados, foram desenvolvidos a partir de experiências pessoais, né, de pessoas, né, comunidades que vivenciaram que se eu fizer um chazinho de tal planta, isso daí melhora tal coisa. Né? A partir daí, começar realmente a ver o quanto disso é em função do chazinho que está tomando, ou por conta de questão, né, de ambiente, psicológica, autoindução, tudo bem que pode acontecer, o efeito placebo, né, que se chama. E você desenvolve isso. Né? Então, por exemplo, lá o AAS, né? Você tem lá você tira um pouco de dores. De onde vem isso? Você tem lá da planta, lá, o salgueiro. A pessoa tirava a casca do salgueiro, fazia os chazinhos lá e aliviava a dor, né? Mas será que é isso em qualquer planta? Claro, deve ter testado um monte de planta, algumas foram tóxicas, deve ter gente que morreu intoxicada por conta de alguma toxina que saiu de lá, mas teve gente que realmente aliviou, né? E aquilo ficou de alguma forma registrado. Isso é ciência? É um início, só que é uma documentação de conhecimento popular, né? De conhecimento de comunidade, né? Que a gente chama de conhecimento histórico, que faz parte dessa ciência. Só que alguém deve ter ido lá e falar, peraí, se todo mundo usa esse negócio, tira lá da casca do salgueiro e realmente não tem dores, né? Será que não tem alguma coisa? Alguém foi lá, investigou, viu, isolou a substância, né? Que é o ácido acetil salicílico, e viu que a partir daí, isso daí realmente, né? O nome, inclusive, daí, né? Salicílico vem de salgueiro, né? Que é salix. Salix alba, acho que é o nome
da planta lá que foi dada. Então, a partir daí, você tem, né, hoje um medicamento que está aí, né, espalhado. E aí você descobre outras coisas também. Quem tem alergia a isso, né? Você não pode tomar por conta de outros problemas. Mas isso faz parte do desenvolvimento científico. Então, não é a gente pensar somente que a universidade tem que ir lá e jogar, né, despejar informação. Você também tem que saber que informações estão lá, porque muita coisa sai de lá, né? Sai das comunidades para a gente chegar aí. Né? E vem nisso, né? Qual que é essa... Por que eu quero? Estou fazendo ciência aqui, tenho lá, né, meu trabalho, tenho meus projetos, tenho meus alunos, tenho meu grupo de pesquisa, tenho minhas publicações, já vou fazendo, mas por que essa necessidade de tentar levar esse conhecimento ou outros conhecimentos para quem não está ali naquele grupo? Né? Bom, é essa a questão, a gente viu, né? Quanto mais pessoas você tiver conhecedoras daquilo que realmente você faz, mais é defensável aqui. Exemplos que a gente tem de outras áreas são interessantes, né? Pega um clube de futebol. Por mais que esse clube de futebol esteja na segunda, terceira divisão, existe um grupo de pessoas que defende esse clube de futebol, que torce por esse clube de futebol. Se você falar, vamos extinguir, vamos fechar esse clube, vamos deixar de existir, a revolta é enorme. Não estou nem falando aí do Velo, de clubes, assim, estou pensando em clubes, né? Eu moro lá em Campinas. Campinas tem 2 grandes clubes lá, né? Guarani e Ponte Preta, né? Faz muito tempo que esses times não vêm para a primeira divisão. Não, Série A, não pode falar mais primeira divisão, né? Tudo é primeira divisão, né? A, B, C, só que é Série A, B, C, D, né? Tudo primeira divisão, beleza. Mas não deixa de ter os torcedores, não deixa de ter os patrocínios, não deixa de ter a defesa. Alguém falar, recentemente estava até a história de vender o estádio lá dos clubes, estava um escândalo. Né? Por quê? Porque existe um grau de pertencimento daquilo. Né? A maioria das pessoas talvez só vai no clube no dia que tem jogo. Quando vai. Né? Ou assiste pela televisão. Né? Tem gente que até passa longe, mas talvez vai lá, vamos dizer, tem um relacionamento direto com esse clube, talvez uma vez por semana, uma vez por mês, tirar a média do ano, tem uma época que não tem nada. Mas isso já é suficiente para ela ter uma necessidade de defender aquilo. Né? Se baixar uma norma agora no estado, a extinta Unesp de Rio Claro, quantas pessoas de Rio Claro vão defender a Unesp, vão sair cercando, abraçando, dando a mão em volta da Unesp, impedindo que isso aconteça aqui? Eu tenho minhas dúvidas se vai acontecer. Porque não merece. Quantas vezes a gente ouviu, né, durante a pandemia, esses caras ficam lá, ninguém faz nada mesmo, está lá fechado, estão sem fazer nada. Então ninguém fez nada durante a pandemia. Não conhece? Você foi falar para todo morador o que você estava fazendo aqui, as lives que você estava fazendo, as reuniões online, todo o trabalho que teve que fazer, boletim, sei lá, todas as atividades que cada um teve, não faz. Nós não vamos fazer. Quando aparecia, né, alguma coisa na televisão, professor da Unesp dá esclarecimento, Cocobum, né, aparecia lá no IPTV, lá, tá dando uma palestra, uma entrevista sobre tal acontecimento, porque, né, tem o desenvolvimento, aumentou, diminuiu as ondas de Covid, chegou a vacina, está tendo vacina, não está tendo vacina e tal. Aí você tinha uma informação, mas era pontual, e vamos combinar, né? Aqui, no nosso campus, a gente não tem ninguém na área de medicina. Né? A gente tem pessoas que se envolveram, que passaram a tomar conhecimento e tal, não é como o Botucatu que lá tem, né? Ou outras unidades. Então, aí a gente também tem, a gente começou a sentir isso, né? Quer dizer, não basta existirmos, não basta estarmos aqui para a gente ser conhecido e ser defensável. Né? Quer dizer, a nossa atividade, né, ela é como o amor, né? Tem que ser cultuado todo dia, todo instante. Não adianta falar assim, top, beleza, eu tenho meu namorado, meu parceiro, minha parceira aqui, já está suficiente. Não. Tem que ser cultuado, cultivado todo dia. É a mesma coisa a nossa existência, né? E esse, vamos dizer, reconhecimento, que ainda não existe, né? Não tem nenhum conhecimento, muito menos o reconhecimento, por parte de quem não está aqui dentro. Então, acho que aí também a divulgação científica começa a entrar. Né? Ela passa a ser não só mostrar, né, querer ensinar para a população o que é ciência, mas começar a mostrar a importância da ciência, o que realmente é feito, as coisas como caminho, como é que você chega. Né? Agora, por exemplo, teve aí, né, lançamentos espaciais, aí, o James Webb, lá, que é um baita do telescópio, não sei quantos bilhões que foram investidos lá. Todo mundo fala, pô, mas toda a gente passando fome, aí você faz isso lá. Bom,
conceitua qual que é o desenvolvimento que você tem hoje. Você usou seu micro-ondas hoje para aquecer alguma coisa? Dá um exemplo. Você sabe que o micro-ondas foi desenvolvido por conta do projeto Apollo, que levou o homem à Lua. Se não tivesse tido isso, a gente talvez podia atrasar muito o desenvolvimento do micro-ondas. Tal. Então, a gente também tem que ter essas informações. Né? Que, como eu falei, muitas vezes para nós que estamos no meio da ciência, nós não sabemos. E a gente quer levar para os outros que estão lá. Então, assim, pegando um pouquinho da história, né? Essa coisa de divulgação científica, então era muito assim encastelada, até hoje que se chama, né? O universitário vive num castelo lá, né? Tá lá e ninguém sai de lá, né? Ele dá uma baixadinha aqui só para falar, ele volta lá para o castelo dele. Isso começou, né, principalmente logo depois da Segunda Guerra Mundial. E foi uma coisa interessante, né? Por conta de um susto. Com o desenvolvimento todo da física, especialmente da física de partículas, que originou a energia atômica, que não era conhecida, mas não era dominada, né? Surgiram as bombas atômicas. E os físicos contribuíram sobremaneira para isso, né? Especialmente norte-americanos ou europeus, alemães, né? Principalmente que foram trabalhar nos Estados Unidos. Depois teve ali uma questão muito centro-europeia e norte-americana, esse desenvolvimento todo. Quando viram que, poxa vida, nós temos uma forma de obter energia muito mais fácil do que se conhecia até então, né? Que era principalmente queimando alguma coisa, né? Energia eólica sempre existiu, mas era aquela coisa meio, né, rudimentar, né? Os moinhos lá que viviam, onde tinha problema com água principalmente, né? A Holanda desenvolveu muito isso porque o país metade dele, até que o nome oficial é Nederland, né? Quer dizer, a terra abaixo, né? Land, terra, Nieder embaixo, que ali é a maior parte abaixo do nível do mar. Então eles tinham que ter os moinhos para bombear água. Energia solar, a gente sabia que tem por conta da fotossíntese, principalmente. Mas de aproveitar isso, é queimar alguma coisa mesmo. Queimar lenha, queimar petróleo, né? E queimar etanol é uma coisa mais recente. Não na época da Segunda Guerra Mundial. Até teve lá um pouco mais. Agora, energia atômica, poxa, um volume pequeno de material a gente consegue, né? De forma controlada, pelo menos é o que se esperava, né? Obter uma quantidade enorme de energia. Só que isso também, essa energia foi usada para fazer as bombas. Então, aí vem toda a tragédia. Encerrada a Segunda Guerra Mundial, né, com o lançamento das duas bombas atômicas lá, né, no Japão, os físicos foram os primeiros que lançaram um movimento mundial de mais ou menos meia-culpa. Poxa vida, a gente fez ciência nos nossos castelinhos lá. Tiramos a ciência do castelinho, não para fazer energia barata para todo mundo, mas para lançar duas bombas lá no Japão, né? É isso que a gente quer com o futuro da humanidade? Espera lá. Vamos tentar levar um pouco mais de conhecimento para a população do que realmente nós fazemos. O que é ciência? Então, a partir ali dos anos 60, se a gente for olhar, os principais grupos de divulgação científica eram formados por físicos. Físicos, né? Até que tem o prêmio José Reis de divulgação científica, né, que foi um físico que passou a estudar um pouco de jornalismo para ver como usar linguagens, pensando aí, né, até anos 80, anos 90, onde a principal linguagem que a gente tem é a linguagem escrita, né, aquilo que a gente publica, ou seja, jornal impresso, né. Televisão estava começando, né, anos 50, depois dos anos 80, talvez, acho que tem um pico, né, de o pessoal começar a ver mais televisão do que ler jornal, mas no começo não, era notícia impressa, escrever. Como que a gente escreve para a população? E é interessante, porque isso teve lá no desenvolvimento, pelos físicos começaram. Sem pensar, por exemplo, no Brasil, onde você tinha nessa época, né, pelo menos 30% da população analfabeta. Mas é analfabeta mesmo, direto, né? Porque hoje a gente, na média, consegue medir o tal do analfabetismo funcional, né? Que é a pessoa que consegue ler, juntar as palavras, mas não entende nada do que está lendo, né? Quer dizer, ela sabe juntar letras em palavras e palavras em frases, mas não consegue entender aquilo que está lá, né? Não consegue fazer uma leitura de mundo, né? Como o Paulo Freire falava, né? Que ele conseguir realmente entender aquilo. Não consegue. Está lá escrito, sabe, né, pronunciar as palavras. Na verdade, sabe converter, né, uma simbologia impressa numa simbologia verbal, mas não, uma máquina de conversão. Isso qualquer computador faz hoje, né? Você bota lá, tudo ele fala lá. Tá? Então, nada mais isso, não pensa sobre aquilo.
Na época não tinha essa medição, então se falava 30% de analfabetismo, era aquele que não conseguia juntar as letras, né? Não conseguia transformar isso em algo que tivesse uma palavra, uma pronúncia. E a partir daí, né, o pessoal começa a investir, pouco, mas investir nisso, e tentar chegar na população pelos meios de linguagem. Né? E é claro, né, a gente vai caminhando com isso, nessa mesma época, né, começa a surgir lá aquele livro famoso, que é a Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, né, que é de 62 esse livro, onde ela começa a denunciar o uso de agrotóxicos para o desenvolvimento da agricultura, da produção de alimentos, mas aí, por que chama Primavera Silenciosa? Porque você passava a ter a ausência de pássaros, grandes plantações, e não se ouvia mais o barulho dos pássaros. Por quê? Porque morreram, se afugentaram. Né? Por quê? O uso dos agrotóxicos para matar ervas daninhas, consideradas daninhas, e também matar insetos. Matando insetos, muitos pássaros se alimentam principalmente de insetos. Né? Aí o pessoal da biologia queria me acompanhar bem aqui nessa questão aí das cadeias alimentares. E somem os pássaros. Né? Você tinha chegado à primavera, aquele silêncio. Né? A gente aqui não tem mais isso, a gente vê, né? Maritacas, os nossos passarinhos ali, ainda bem, quer dizer que ainda não está tão contaminado assim o ambiente em volta delas. Né? Ou também elas conseguiram se adaptar bem ao que tem. Né? E também que o pessoal mede, né? Vai pegar aí, tira sangue de muitas maritacas, já identifica lá muitos agroquímicos no sangue lá. Quer dizer, elas estão comendo alguma coisa, né? Está chegando nelas e na cadeia alimentar está se acumulando. Aparentemente não está dizimando, mas está chegando. E é a partir desse momento, então, que a gente começa a ter, né, o pessoal estudando um pouco melhor as questões ecológicas, né? Essa questão aí da física de partículas passa a ter uma importância menor, porque pelo menos o pessoal conseguiu conter a história de ter uma outra guerra atômica. Agora está falando de novo, né? Agora com o nosso amigo Putin lá na Rússia, lá parece que a coisa esquentou de novo, né? É interessante isso, né? A gente vive, nos anos 80 tinha lá, né? Os livros lá que falavam quantos minutos faltam para meia-noite, que era na verdade um reloginho que era, né? Um reloginho chegando à meia-noite, quanto mais perto da meia-noite é mais perto de uma hecatombe nuclear, né? Tinha lá o day after, que foi, né? Essa minha expressão, né? Que era o que aconteceria no mundo depois da guerra atômica. No dia da guerra, tudo bem, ia morrer aqueles que morriam, mas e depois, né? O inverno nuclear, a falta de alimentos. Ela tem, na época dos anos 80, procurem lá, eu assisti no cinema, assim, que é aquela coisa assim, sabe, ó, explodia, depois o povo não tinha mais o que comer, não tinha, né? As coisas todas que aconteceram. Hoje também não teve o que comer, não foi em função da guerra nuclear, mas era interessante. Por quê? Se vivia naquela iminência, né? Não era a Rússia, era a União Soviética, né? De um lado, Estados Unidos do outro, uma hora vai explodir isso tudo. Isso foi apaziguando, né? E aí outras realidades foram realmente ficando mais evidentes, né? Uma delas foi tudo isso, a questão ambiental. Esse é um dos marcos, né? Esse livro aí, de 62. E aí você passa a ter, principalmente nos anos 80, esse desenvolvimento, né? Os ecoativistas, né? Começaram a aparecer, o pessoal começou a resgatar estudos que já vinham de antes sobre o aquecimento global. O pessoal fala, estudaram aí a partir dos anos 90 e inventaram essa história de aquecimento global. Não, são estudos que estavam já há muito tempo sendo feitos, monitorados e tal, mas que o pessoal não tinha espaço ainda para mostrar aquilo. Né? Aí começaram a divulgar, começaram a falar, começa a aparecer essa atividade ambiental. O Brasil tem um marco nisso, em 92, né, com a EPO lá no Rio de Janeiro, que a gente começa a ter esses encontros e tal. Isso começa a revolucionar, tanto é que aí começa a mudar. O perfil dessa pessoa interessada na ciência, querendo levar essa ciência para a população, querendo mostrar um pouco mais o que são esses conceitos, né? O que é um ecossistema, o que é aquecimento global, né? O que é o aquecimento dos oceanos, né? Assoreamento, né? Refluição de cursos d'água, mudança dos regimes hídricos e tal. Passou o biólogo a ser o mais, vamos dizer, acionado para esse tipo de informação, de divulgação. Né? Tanto é que hoje, né, a gente pega, né, o curso de jornalismo científico que eu fiz, é interessante porque ele mescla jornalistas com não jornalistas. Entre os não jornalistas, 70% são de ciências biológicas. São biólogos que estão lá. Que é o perfil que a gente tem hoje. Né?
O perfil de divulgação, de divulgador, é alguém ligado à biologia, pelo menos lá na raiz, né? Natália Pasternak é assim, o Atila Marino é assim. Muitos, né, têm a formação lá na biologia, ou em biológicas, né? Talvez lá, uma coisa de biomedicina, né? Porque agora tem aí várias vertentes. Mas a base, né, pensando nos trinômios de ciências naturais, né, que é química, física e biologia, né, é na biologia. Quer dizer, ele migrou da física para a biologia. Né? Quem sabe, né? O próximo grande grupo ali, você, né, os químicos, olha os químicos, descobrindo aí que os químicos podem fazer alguma coisa. Né? Bom, aí a química é outra história, né? Porque a própria acepção da palavra química é ruim, né? A gente, como químico, chega lá e fala, eu tô aqui, o meu mundo aqui é todo sem química, aqui não tem química nenhuma, eu como tudo sem química, eu vivo sem química. Olha, tem inveja, porque você é a primeira pessoa que eu conheço, porque dos 7 bilhões de habitantes desse país, você é o único, então, que vive sem química, porque, né, não tem como. Né? Então, você tem um uso, né, começa pejorativo, mas uma conotação negativa da química, que é interessante, né? A biologia não tem. Né? A física pode ser que tenha, para quem estuda um pouco, a física é muito complicada, né? Olha só o químico falando, né? Pode ser por mais uma questão pejorativa, mas essa conceituação assim, mais geral é a química que tem. É interessante. Bem, faz parte da. Inclusive até, né? Falar, mas a gente precisa, né? Quando duas pessoas se dão bem, teve uma boa química entre nós. Aí você fala, gente, a química justamente estuda. O principal é a repulsão das coisas, por isso que existem substâncias diferentes, né? O principal da química é repulsão, não é atração. Se tudo fosse atraído, seria uma coisa só. O universo seria formado por uma matéria única, não é. Tem um monte de coisa diferente. É justamente quando dá repulsão, quer dizer, a principal química é da repulsão. E os caras falam, tem uma química entre nós. Quer dizer, essa química entre nós é meio estranho. Para um químico isso soa estranho, né? Mas faz parte do linguajar popular. E a parte negativa da química também está aí. Então, começam a entrar os biólogos na história. E eles começam a tentar trazer uma linguagem que aí passa a ser bem interessante. Porque ela tenta relacionar, né, essa questão de ecossistema, com esse nome todo, mas tenta relacionar com a população para fazer a divulgação científica com o ecossistema da pessoa. Quer dizer, você está aqui, você se alimenta, então você traz alimento de algum lugar para dentro da sua casa, você gera um resíduo, você leva esse resíduo para algum lugar. Né? Então você começa a colocar a pessoa dentro da sua casa e considerando isso um ecossistema. O que você pode fazer? Aí começou a ter, né, o pessoal investindo em reciclagem, por exemplo, que é um conceito, né, social, mas tem uma base científica forte. Né? Por que da importância de fazer isso? Preservação de recursos, né? Por exemplo, água. A água sempre foi uma coisa muito barata, até um certo tempo. Tinha localidades, inclusive, que nem cobravam pelo uso de instalação da água. Né? Lá no Vale do Paraíba, onde eu morei, até menos de até uns 18 anos atrás, só a cidade de Piquete, que é uma cidade ali que é fronteiriça com Minas Gerais, ali no sul de Minas. Né? Lembrar o estado de São Paulo, né, faz aquele rabo lá, né, que é o Vale do Paraíba, que é onde vai dar lá no Rio de Janeiro. Né? Tem a Dutra ali no meio. Né? Então tem essa cidade do Vale do Paraíba. São as cidades mortas, segundo Monteiro Lobato. Né? Será que o Lorena não está nesse grupo, não? Tá o pessoal que está um pouquinho mais para o norte, porque onde passava os tropeiros, né? Aí desenvolveu lá Areias, Cunha, né? Silveiras, essas cidades. Como a Dutra veio um pouco mais para o sul, né? Tirou a velha Dutra, não a Dutra que está hoje, né? Aí tirou aquela rota lá e o pessoal começou, né? Tira o comércio dali e começou as cidades a morrerem. Então, por isso que o Monteiro Lobato veio chamar de cidades mortas. O pessoal não gosta muito disso lá, mas é verdade. Você está lá, realmente tem um desenvolvimento menor. E aí você tem Piquete, que é já mais para o norte, indo para Minas, né? Na divisa com Minas. Lá. É uma cidade que tem abundância de água por conta de fontes, aí está na Mantiqueira, né? É o pé da Mantiqueira ali, terra da Mantiqueira. A água é abundantíssima, água de puríssima qualidade. Então, simplesmente se ligavam lá da onde vinham os reservatórios, direto à torneira das pessoas, não tinha hidrômetro de contar quanto tempo. Então, era uma coisa assim, que água de graça mesmo, e era abundante, não se tinha preservação. Quando se falou, vamos controlar isso, porque não pode, gente, é um absurdo, é um escândalo na cidade. Né? Então é isso.
os biólogos principalmente foram, né? Ou, quando eu falo biólogo, não é só o da biologia, mas todos aqueles que são derivados dessa formação básica em biologia. Se você pegar, por exemplo, um engenheiro sanitário, né? Ele tem uma formação, tudo bem, engenharia, mas também a parte biológica é importante ali, para trazer isso. E ele trouxe um pouco mais perto do cidadão, para fazer essa, que a gente chama de divulgação, né? Científica, né? Ou de letramento. E aí começa a entrar no que eu tenho feito, tentado fazer, né, nessas histórias aí. Então a primeira coisa é tentar ter essa ciência, né, que você não pode pensar que essa ciência é simplesmente chegar e despejar um monte de conhecimento, um monte de informação, um monte de rótulos, né? O pessoal não vai entender os conteúdos aqui. A gente vai ter que abrir um pouco mão dessas questões de formulações de rótulos e tentar chegar realmente em conteúdos, o que é importante. Então, você chegar para a pessoa e falar assim, ó, existe aí uma coisinha muito minúscula, você não consegue ver, e não adianta botar uma lupa aqui, vai ser só no microscópio, a gente precisaria separar, você enxergar um micro-organismo que está na sua mão, né? Você não consegue ver, tá? Não é, sabe, aquelas questões, eu tenho uma erupção na pele, né? A maior parte delas não é por conta de coisa de fora que encostou com a pele, a maior parte é coisa do nosso corpo de dentro que foi para fora, né? E como que você vai tratar isso? Às vezes passar um cremezinho por fora pode aliviar alguma coisa, mas o importante é você combater alguma coisa que foi lá dentro. Você tem que investigar o que foi. De repente, alguma coisa que você ingeriu que está expelindo coisa que você tratar lá dentro. Então, são coisas assim, do que é causa e o que é consequência. Né? O pessoal fala, que princípios tem? Então, a pessoa fala, eu tenho acidez, né, estomacal, então eu vou tomar um sal de fruta, tá? Tudo bem, mas o que você está fazendo? Eu estou acabando com a acidez. Não, a acidez está ali, tudo bem, tem alguma coisa, tem um fruto, alguma coisa. Você vai botar o sal de fruta, tudo bem, quimicamente a gente sabe, é um ácido mais uma base, né? A pessoa não vai saber, tudo bem, você vai ter lá, vai ter aquele alívio porque vai reagir. Mas o que está causando essa acidez? Né? A acidez é a consequência. Quer dizer, alguma disfunção aconteceu, ou você comeu alguma coisa que não devia, você tem realmente uma disfunção, ou alguma hérnia de hiato, sei lá. E aí é a questão fisiológica, não adianta. Vai ter que ter alguém olhar lá dentro. Né? Por isso que o indicado, quando alguém começa a fazer isso, se for num gastro, vai mandar você fazer uma endoscopia. A primeira coisa que tem, né? Terrível, mas está lá. Você vai fazer porque tentar enxergar o que está acontecendo. Então a pessoa acha, a minha acidez estomacal é porque eu comi lá uma carninha meio a mais, né? Sobrou uma grana lá, fui comprar lá, comi, isso me deu a acidez, mas já passou. Falei, bom, pode ser, pontual, né? Que é aquela coisa, deu alguma disfunção pontual, né? Mas eu tenho isso sempre, então já não é pontual, já tem alguma coisa, né, permanente. Mas eu tomo sal de fruta, melhora, então melhora, mas a causa não mudou, você atacando a consequência, né? Ou o famoso antitérmico para baixar a temperatura. Né? Deu febre, toma antitérmico, baixou a temperatura, resolveu. Não, a temperatura é consequência. Então são essas coisas que parecem óbvias, né, para quem lida aí com questões mais diretas, mas para essa parte da divulgação científica são fundamentais, né? Porque é muito diferente se você está olhando para uma causa ou uma consequência. Quer dizer, o tempo, né, fica quente porque alguém foi lá e aqueceu aquilo, né? Ou por estar quente alguma coisa se aquece, né? A gente hoje, por exemplo, essa era uma das questões que tinha, né, de poder evidenciar que você tem realmente um aquecimento global. O pessoal foi medindo. No primeiro momento é muito difícil, porque a variação é muito grande. Depois de décadas analisando, você vê que as curvas lá realmente estão fora de o que seria uma oscilação natural, né? Quer dizer, alguma coisa aconteceu. E quando você relaciona, está certinho com o aumento de CO2 na atmosfera. Alguém vai medir. Né? A gente não tem como medir. Como que você prova que tem mais CO2? É claro, aqui, hoje está num ambiente mais fechado, se eu medir o CO2 que está aqui, ele vai estar mais alto do que está lá fora, você está vendo? É só abrir as portas que você resolve. Tá? Como é que você abre as portas da atmosfera para você tirar esse CO2 daí, né? Em termos de dimensão global. Então, isso tudo são questões que precisam ser discutidas, como eu falei, muitas vezes a própria pessoa não sabe muito bem daquilo, né? Como, por exemplo, nessa parte que eu mencionei, na parte quântica e tal, eu pego lá quem são os meus colegas físicos quânticos ou químicos quânticos que estudam aquilo para poder entender o que é. E deixa eles filtrarem um pouquinho para chegar para mim, porque é um conhecimento básico meio profundo, né?
Não é o coach quântico que apareceu lá, com certeza, mas, né? Então, é da mesma forma, como que a gente filtra? E não adianta, você vai conversar com a população, né, se você quer levar esse conhecimento, tentar motivar, né? Os interesses vão ser múltiplos, como eu falei. É a hora agora está chegando a hora do almoço, então eu vou pensar no almoço, como é que eu vou preparar? Não quero saber de informação de o que está acontecendo, como é que funciona um termômetro, o que é uma febre, né? O que é um aquecimento global, né? O que é a mudança de um curso de rio, né? O que é botar asfalto no lugar de cimento e mudar a temperatura e sentir um negócio mais quente. Eu não quero saber disso. Preciso ter uma outra emergência, ter uma outra urgência agora, né? Então, essas são questões que a gente sempre tenta trazer, né? E como é que a gente chega nessa população? Como eu falei, né? Achando que tinha aqui, né, mais o pessoal dos alunos, um preparo que a gente tem é quais essas linguagens que a gente chega nas pessoas. Como eu falei, né, teve um tempo que era a parte escrita principal, né? Quando eu estive lá em Lorena, fiquei 20 anos lá, quase. Por 4 anos, eu escrevi uma coluna no jornal da cidade. A cidade tem um jornal aqui semanal, né? É uma Rio Claro que aqui tem 2 diários, né? 2 diários. Ainda tem. Essa é outra questão, né? Não sei se vocês já ouviram falar do conceito de deserto de notícias, né? O pessoal mapeia os lugares onde não tem nenhum veículo de imprensa ou de informação local. Você tem só perto, né? Aqui está privilegiado, claro, tem 2, né? Campinas só tem um jornal impresso diário, né? Tem um outro que surgiu agora que é semanal, né? Que é meio capenga lá, que sai de sábado, às vezes, sai de sábado, sai de quarta-feira, sai de quinta, né? Mas diário, né? Só tem um. Né? Aí você vai para a capital, tudo bem, aí muda porque tem um monte dentro do bairro também que está em São Paulo. Mas, né? Lá em Lorena tinha esse jornal, que já não existe mais. Eu expliquei justamente até a extinção dele lá. Aí eu escrevia lá semanalmente. Essa escrita que eu tinha era essa pretensão, né? Primeiro, quando você escreve, você fala, eu estou no domínio do que eu quero colocar de informação. Eu tenho uma coluna no Jornal Cidade aqui, cada 15 dias. Eu estou no domínio. Porque a editora me deixou assim, falou, está aqui nesse tamanho, são 3.000 caracteres. 3.000 caracteres eu publico, o que você mandar eu publico. Né? Não tem censura. Óbvio que também você tem que moderar um pouco as palavras, porque você escolhe o que você vai falar para a pessoa. Porque se você quer que ela escute, não adianta você sempre falar de time de futebol ali. Né? Tem outros que vão falar. Né? Então, você tenta motivar. Eu não tenho esse retorno. Quantas pessoas vêm aqui? Eu até perguntei uma vez, né, para a editora se ela recebia informações do tipo, né, sei lá, reclamação, carta de leitor, essas coisas. Ela falou que os poucos que ela recebia, porque a pessoa não dava retorno, ela achava interessante, que era uma coisa legal de ler. Tá bom, mas esses poucos devem ser 2, 3, tudo bem. Em 5, 6 anos quase já que eu estou escrevendo, tá bom já, né? Então 3 leitores, né? E um sou eu. Agora tem que achar os outros 2 leitores do jornal. Então, nessa experiência que eu tive lá, você tem essa, né? Você se sente, né? Porque eu estou no domínio da linguagem. Eu estou escolhendo o que eu quero falar e do jeito que eu quero falar. A questão é, está chegando nas pessoas? Essa é uma coisa que a gente, por esse veículo, não consegue medir. Né? Tudo que eu escrevi lá foi que saiu esse livro aí, que a Márcia falou, né? Que é o Transformação na Terra das Goiabeiras aqui. Eu juntei os 4 anos que eu escrevi lá, compilei aqui nos textos. Até a coisa muito diversa que tem aqui, né? Porque cada hora, cada semana tinha interesses. E às vezes tinha interesses muito locais lá, da cidade. Né? Acabei colocando no livro aí. Beleza. Agora, hoje, a gente tem outras formas de chegar na população. Né? Isso é uma coisa interessante. Que, por exemplo, as redes sociais. Quando eu fiz a especialização em jornalismo científico, essa foi uma das coisas colocadas pelo pessoal como muito importante. A gente teve até uma disciplina onde a gente montou como se fosse uma central de informação científica para levar para a população por meio de redes sociais. Que aí começa a ter uma coisa interessante, né? Que é o que eu até ia ver com o pessoal. Acho que todo mundo aqui tem alguma rede social, consulta a rede social. Só que essas redes sociais, elas são bem interessantes. Por exemplo, o Facebook é uma rede mais aberta. Por quê? Se você coloca as coisas lá de forma pública, qualquer pessoa pode consultar o que você colocou, não é só quem é seu amiguinho. Né? No Twitter, mesma coisa. Você postou lá, se alguém ia descobrir qual é o teu, entrar lá, mesmo que você bloqueie. Né?
Instagram já não. Tem coisa que você bloqueia mais, né? As redes privadas, tipo WhatsApp, né? Instagram, o Telegram, essas não. É só para aquele grupo privado. Isso é divulgação científica? Se você colocar alguma coisa lá, ou divulgação que seja qualquer, isso é informação que você coloca? Parece um grupinho de bate-papo ali, né? Os amiguinhos. Conversa de botequim. Só que a gente viu, né? Para efeitos políticos, por exemplo, é bem importante. Por que não tentar trazer isso também para efeitos de divulgação científica, divulgação de conhecimento, letramento, quer dizer, mostrar para as pessoas como é que realmente é a ciência, o que é a ciência. Esse foi um dos desafios que a gente fez lá. Né? Por quê? Eu, pelo menos, quase tudo que eu recebo de redes sociais não é material original. Não é material original. Não é o que a gente chama de autoral. É alguém que repassou alguma coisa de alguém. Frases feitas, que aparecem um monte. Até o pessoal brincava, né, que já fizeram essa medida, né? Se Clarice Lispector tivesse escrito tudo aquilo que dizem que ela tinha escrito, seria acho que 3 ou 4 vezes a quantidade de livros que ela tem. Ela publicou muita coisa. Né? Eu amo Clarice Lispector. Tá? Mas uma parcela significativa, chegaram a medir, né, que pelo menos 40% do que publicam lá com o nome Clarice Lispector não era Clarice Lispector. Né? Teve até um caso aí, né, que foi parado numa redação, lá, o pessoal atribuiu, depois foram descobrir quem era o verdadeiro autor daquilo. Foi interessante até. Foram, né, seguir o caminho lá. A pessoa colocou, se eu pusesse meu nome, ninguém ia ler. Como eu pus Clarice Lispector, viralizou, né? Beleza, né? Eu sei que eu sou autor. O Luiz Fernando Veríssimo também, no começo da internet, né? Isso quando tinha o Orkut, né? Coisa de gente antiga, coisa de gente experiente, né? Começou a pipocar um monte de coisa que era dele, ele foi uma vez dar uma entrevista, falou, olha, eu li umas coisas lá, muito bonitas, mas eu achei tão bonito aquilo, que eu adoraria ter escrito, aí eu não falei nada, deixa como tá, porque ele tinha falado que era meu, mas não fui eu que escrevi não, mas era tão bonito que eu falei, deixa aí, não vou desmentir não, porque, olha, adoraria ter escrito isso, né? Isso, né, são as coisas que a gente recebe, a maior parte são retransmissões. O que é autorado? O pessoal no Instagram, tudo bem, é imagem, no Instagram, foto, isso o pessoal coloca muito, né? Vem aqui tirar foto ali do Adilson falando, bota no Instagram, estou na palestra do Adilson, estou na conversa do Adilson, tá lá. E aí? O que tem de informação ali? Você está colocando algum conteúdo? Você está colocando, né, alguma análise crítica? Não tem mais. Lacrei, né? Gostei, curti, beleza? Você não tem mais. Né? O comentário crítico. Isso assim é pouco. Eu filtro, quando eu filtro as informações que chegam para mim, eu tento filtrar o que tem realmente de crítica. É pouco. Chega, mas é pouco. A maior parte é retransmissão do que outros falaram. Ou no máximo uma curtida. Mas o fato de você interagir dizendo que você gostou ou não gostou já é uma informação, uma opinião sua. Tudo bem, se ter gostado ou não ter gostado. Né? Botar lá simbolozinho de nojo, simbolozinho lá de carinha feliz, simbolozinho de positivo, negativo, triste, alegre, kkk. Tudo bem, é uma interação. Certo? Mas não é uma manifestação balizada. Isso não acontece mais. Então o pessoal quer buscar o quê? As coisas de lacração, né? Onde todo mundo só repercute, mas não tem conteúdo de informação. Então esse é um problema que a gente, para fazer uma divulgação científica, precisa ter. Que esse é o desafio, que é dentro dos projetos que eu tenho, esse que eu chamei de engenho e arte. Né? Até tinha conversado com a Márcia antes da pandemia, a gente tinha até toda uma programação de vir fazer aqui, começar a conversar, e veio a tal da pandemia, né, Márcia? Aí já tem mais de 2 anos e meio que a gente conversou. Foi bem, um pouquinho antes, né? Foi exatamente isso. Aí tivemos que cancelar tudo. Mas essa que seria a ideia de como você pegar, né, especialmente alunos que estão envolvidos com a parte científica e que querem levar essa informação para um público fora desse universitário, porque também não é para conversar entre os seus iguais. Conversar entre os iguais parece que é mais fácil, mas é conversar entre diferentes pessoas, não estou nem pensando na questão política, estou pensando na questão de formação. Né? E aí não precisaria ir muito longe. Eu começaria, por exemplo, pegar o cara aqui da biologia e querer conversar com o cara da física. E vice-versa. Né? Você pegar um cara da engenharia ambiental e querer levar alguma coisa com um cara que questão de direito. Levar uma informação para lá.
Então você já começaria. Esse seria o primeiro exercício. Que aí seria aí de pessoas que têm pelo menos uma motivação em termos de formação na universidade. E aí um outro passo, né? Como levar isso a uma população que tem interesses totalmente diversos, conhecimentos totalmente, não é a pessoa que não tem conhecimento, não tem aquele conhecimento, mas tem outros conhecimentos, tem uma outra formação, uma outra estruturação lógica que você consiga chegar lá. E mais, usando redes sociais. Esse era um desafio que a gente tinha. Você, por exemplo, pegar o Facebook, não para compartilhar uma informação já existente em outro lugar. Não, você pegar o Facebook para criar uma informação. A partir daquela criação, levar. Pegar o Instagram, não para você simplesmente compartilhar uma foto, uma imagem, a divulgação de um evento. Não, você criar ali um conteúdo próprio. Claro, a gente não vai inventar informação, não. Você vai fazer uma leitura crítica de algo que você já tem, mas é uma opinião. Então você já vai tentar dar uma mastigada naquilo, uma ilustrada de outro jeito, vai colocar de outra forma. Né? O que a população mais necessita, que é a informação básica, que é saber lavar a mão, né? É o básico do básico. Esse que eu queria chegar. Não precisaria ficar querendo explicar qual foi o prêmio Nobel dessa semana. Ontem, lá, de Medicina e Fisiologia, os caras que estudaram, ressuscitaram, até a tal da paleogenética, né? Para descobrir lá o genoma de hominídeos antigos que são distintos, né, da raça humana atual, tal, para explicar essa evolução aí. Coisa bem interessante, mas, bom, beleza. Explica um pouco sobre como foi a nossa evolução como seres humanos, né? Mas é coisa interessante. Mas vai explicar isso para um cidadão que não tem uma formação universitária. Não é cidade simples. Até para nós, né? Eu li lá também, você vai, né, dando umas filtradas assim, para poder entender. Hoje saiu de física, né? Que é justamente a parte quântica. Então, o pessoal que estudou modulação de fótons em ambiente controlado, sei lá o quê, que muda lá a parte quântica, a leitura quântica, que é usado, que é uma das ferramentas para usar na tal da computação quântica. Vocês já ouviram falar esse termo, computação quântica, que é uma nova fronteira de conhecimento aí, que o pessoal não quer só usar lá os bits e bytes lá que a gente está acostumado, mas pegar dentro de cada átomo, você tem lá um elétronzinho girando lá, se inverter a rotação dele e estudar como que é o spin dele lá. Coisa difícil, né? Me perdoem os físicos, né? Espero que os físicos não vão escutar muito isso. Mas, assim, no meu conhecimento é muito complicado, mas é uma coisa, né, assim, que seria, dominando isso, que já se começou, seria um avanço exponencial para quê? Para você ter mais informação por menor área. Hoje a gente consegue, né? Eu consigo ter aqui, ó, muito mais do que os astronautas tiveram dentro da navezinha que chegaram lá na Lua. Isso aqui faz muito mais do que eles tinham lá. Qualquer um de nós tem, quer dizer, não é assim qualquer um, mas é uma ferramenta extremamente aberta, né? E o pessoal está querendo compactar cada vez mais isso, esse tipo de informação. Então, a parte quântica. Mas está lá, é uma informação. Mas e aí, levar isso daí para a população? Se você chegar para ela e falar assim, com esse desenvolvimento, talvez você vai ter daqui 2 anos um celular que custe 10% do preço. Opa, agora eu estou entendendo o que você está falando. Porque celular para mim é coisa importante. Hoje tem muita gente que vive do celular. Não é só, eu sempre lá usando rede social. Não, tem muita coisa que eu trabalho mesmo ali na base do celular. Né? Contatos e tal. Eu precisei fazer uma reforminha lá em casa, o contato que eu tive com o meu pedreiro foi tudo pelo celular. Né? E eu estava aqui, ele pegava, tirava foto lá, Deus, aqui ó, tem isso aqui, apareceu um cano, que sempre aparece, né? Vai cavar um negócio lá para mudar uma caixa d'água, apareceu um cano, apareceu esse cano, tira a foto e já manda, posso mudar aqui, e já faz, né? Você é obrigado, né? Senão tem que esperar chegar até lá, falar, se eu fui aqui, metia, já apareceu um cano, sempre aparece um cano na hora que você vai desenterrar alguma coisa, né? Então, quer dizer, é um pedreiro, se você for pensar, pô, não, mas ele tem lá, tá tudo, então. Pagamento, um Pix por ele na hora, não tinha nem que pensar, não, aqui, ó, você passar no banco, né, tem que sacar o dinheiro, pagar o pedreiro, nada, tá aqui meu Pix, ó, Deus, põe aí, já tá feito, acabou. Encerrou o assunto, você chega lá, a obra tá feita, o plano espera já tá no lugar certo, né, tudo errado, já tá pago pelo Pix, tudo certo. Então, o celular. Então, a gente passa a ter certas tecnologias. Agora vai perguntar para ele, ou mesmo para mim, né, como que funciona toda a transmissão de dados, armazenamento de dados, como que você tem toda essa lógica, que você faz todas essas ferramentas de segurança, né, que você tem, que permite você fazer essas transações sem grandes dissabores. Apesar que tem aí, né?
nos eventos, alguns sistemas que o pessoal consegue romper as senhas e tudo mais. Eu não vou explicar. Talvez até saiba uma parte, mas garanto que 95% da população não entende, mas usa. Que é o que antigamente a gente falava de um carro, né? Quase todo mundo consegue dirigir um carro, né? Agora vai explicar como é que funciona, né? O motor, transmissão, ainda mais agora esses carros aí que o motor é o de menos, né? A parte eletrônica é tudo, né? Antes, faltava combustível, é que não fazia o carro andar, né? Até falta de eletricidade você conseguia, pegava no trânsito, né? E ia embora, né? Agora, né? Se travou alguma coisa eletrônica, para tudo. Para tudo, porque todos os controles que tem de combustível que entra, é tudo eletrônico, parou a parte eletrônica, morreu o carro, por mais que o motor funcione. A pessoa não sabe explicar, né? Meu pai contava, quando ele foi tirar a carteira de motorista, tinha lá que um painel enorme, assim, com todas as partes do motor desmontado, ele tinha que identificar, tinha só um número, ele tinha que identificar, sortear, 27, tinha que dizer qual era o nome da peça lá. Biela, Virabrequim, isso, né, tempo dele, né, faleceu já, mas hoje, o povo sabe entrar no carro, ligar e ir embora, né? Mas então, é uma tecnologia que vem da ciência, né? Uma ciência até, vamos dizer, básica, né? Que é o motor de explosão, mesmo o motor elétrico que está começando a pipocar aí, que é mais comum para a gente, que a gente usa mais em casa, né? Os motores elétricos, ó, que é um princípio relativamente simples, a pessoa não sabe explicar, sabe usar. Então a gente tem, né, esse misto. Então seria a mesma coisa, como a gente traz aí a questão das redes sociais, né? E começa a pipocar as coisas todas. A gente vê que na parte política, o pessoal tem visto isso, né? Se não tiver uma boa comunicação de linguagem para as redes sociais, não chega no eleitor. Então a gente coloca a mesma coisa dentro da ciência. Se eu não conseguir ter um domínio das redes sociais, a gente não vai conseguir fazer a ciência chegar na população. E aí são vários desafios, né? Primeiro é dominar a rede social. O pessoal mais novo domina melhor. Fato. Porque nasceu, né, com a criação disso. Agora é a linguagem que vai chegar lá. Conteúdo para isso. Ele consegue gerar, né? Ou ele vai ter que traduzir um outro. Porque é isso que a gente faz. A gente traduz um conteúdo que está de um jeito, por exemplo, num livro, para colocar lá uma postagem no Instagram. Para fazer um TikTok, lá uma dancinha do TikTok. A dancinha do elétron no átomo no TikTok. Ué, o pessoal faz isso. Motiva, por quê? Aquela coisa que dá aquele estalo. A gente sabe disso. Quantas coisas que a gente lembra de acontecimentos que são por estalos que aconteceram, né? E aquilo pode não ter o conteúdo todo, mas quando ele desperta para algum conteúdo, talvez você vai ter que buscar esse conteúdo depois. Né? Então, são essas questões que tem. Tá? Mas é isso. Então, o que eu queria conversar com vocês era assim, um pouquinho sobre essas dimensões, né? Falei para ele um pouco aí demais, eu quero um pouco de fundamento histórico, né? Mas tentar chegar nas pessoas que não têm aquela formação. Mas não é só pensar mesmo num cidadão que não tem formação universitária nenhuma. É pensar em nós mesmos, né? Quanto que nós que não temos conhecimento, em tudo, obviamente, quanto que poderia ser traduzido, uma outra pessoa traduzir para a gente aquele conhecimento, para me facilitar, e quanto é que realmente eu posso, dentro do meu conhecimento, facilitar esse entendimento para outros, que têm, vamos dizer, um nível de conhecimento inferior ao meu. E, não sei, espero, né, que a gente consiga agora transformar isso, essas ideias aí desse projeto, né, Engenharte, que vem lá do universo de Camões, né, transformar isso mesmo numa possibilidade dos alunos aqui, não só alunos, mas quem estiver interessado, e começar a participar desse projeto, quer dizer, começar a criar material de divulgação científica usando principalmente as redes sociais. Né? Isso que a gente quer tentar fazer. Não só. Né? Eu ainda sou daqueles que escrevo, tenho coluna, como eu falei, escrevo minhas opiniões para jornal, mando cartinha para a Folha de São Paulo, Estadão, todo dia. Né? Alguns dias saem, alguns dias não, né? A maior parte não. Claro que aí é opinião. Opinião eu gosto, não gosto, acho que está certo, acho que está errado. O pessoal fala, existe opinião e opinião balizada. Né? Eu não vejo muita distinção, não, porque acaba tudo sendo opinião. Agora, o que a gente não pode é tornar opinativo aquilo que já é cientificamente comprovado. Esse é um problema, isso que a gente precisa desmistificar. E às vezes é por desconhecimento. Como eu falei, né? Me sai um prêmio Nobel de Física usando aí tecnologia quântica.
Se eu quiser entender, se, né? Supondo que agora você chamar, ó, professor, saiu aí, não quer comentar? Não dá para esperar o de amanhã de química, né? Amanhã saiu de química. Espera para o de amanhã até que eu arrisco, mas de hoje é difícil para a gente falar, né? Com certeza tem pessoas muito mais gabaritadas e formadas que vão explicar. Eu teria que fazer uma bela leitura, como eu fiz hoje, né? Eu vi já eu vi isso aqui no meu celular que tinha saído e dei uma lidinha lá. Eu falei assim, eu vou lá falar, né? Vai sair de física, quem sabe alguma coisa que eu já dou como exemplo. Nesse exemplo de hoje, os caras pisaram na bola comigo, não é o melhor, né? Se fosse amanhã é diferente, amanhã saiu de química. Que a gente tem, aí, pela formação, mesmo que seja de uma área totalmente distinta, vai estar mais próximo, né? Óbvio, pela formação. Então é isso que eu queria falar com vocês. Eu sei que eu passei bastante da hora, né? Mas aí também para a gente conversar, ficar aberto para vocês perguntarem, questionarem, comentarem. Não sei se era dentro dessa linha que queriam esse tipo de conversa, mas estou aberto aqui. Eu queria comentar que, assim, eu vejo a biblioteca como um canal, uma ferramenta que pode participar de todo esse processo, né? Com certeza. A gente tinha conversado antes, né, da biblioteca interagir, né, ter o contato com os alunos, trazer os alunos para cá, e assim, e também, acho que dentro do conteúdo, né, dependendo, aí, a gente também consegue participar. Então, eu acho que a biblioteca tem tudo para dar esse apoio, né, que a divulgação científica da universidade, ela pode participar. Quando a gente conversou era isso, a biblioteca é ser o polo ali, de radiador desse material. E acho que é isso mesmo, a biblioteca ela é múltipla. Claro que no começo, né, você pensava, a biblioteca é um depósito de livros, né? Você vai lá e fica, sabe que isso, ainda bem, né, mudou muito ao longo das décadas, e mais agora a gente viu, né, a necessidade que você tem que ter esse polo irradiador de conhecimento, né, também de consulta, mas você ter esse ambiente, né, para poder ter essa informação. Né? E a própria prática da leitura. Isso é uma coisa, né? Eu tenho o meu blog, né? Isso aí não falo muito de ciência não, mas é o blog dos 3 parágrafos. Porque teve uma vez, né, que eu li que nessas postagens, né, Facebook principalmente, não adiantava você avançar mais do que 3 parágrafos e ninguém lia. Né? Tudo bem que os meus parágrafos são meio grandes, né? Mas aí é interessante, quer dizer, a média de leitura é até o 3º parágrafo. Se tiver uma coisa mais que isso, a pessoa não lê. Não lê. Só que os parágrafos curtinhos. Né? Então aí você vê, tudo bem, às vezes você tem informação muito repetitiva, né, e extensa, né, mas que é até por uma questão didática, de tentar pela repetição fixar o conhecimento. Mas aí a gente precisa pensar em quem que vai ler. E na biblioteca, quando a gente tinha começado, né, é onde você pode trazer essas várias linguagens. Né? Porque você pode ter tanto um livro físico, alguma coisa, vamos dizer, mais tradicional, para você ter uma divulgação, como você pode ter um TikTok. Né? Você pode, a partir dali, começar a elaborar. Você imagina, né? Vamos pensar que na biblioteca, alguém querendo divulgar aí, por exemplo, alguma coisa das abelhas do Malaspina, e faz um TikTok, assim, indo de prateleira em prateleira, como se fosse um inseto social buscando o melhor lugar para ficar, né? Aí coloca esse TikTok e fala, olha só, você tem uma movimentação buscando o melhor conhecimento, a abelhinha buscando lá o melhor lugar para fazer. É isso, né? Tentativa e erro, chega lá. Você tem, só que tem que botar alguém fazer, né? Aí faz aceleradinho, né? Tem tudo rapidinho, essas coisas. Ficou lá, olha só, pegou, viralizou, todo mundo entendeu lá, a abelhinha da biblioteca. Olha só, você já começa a fazer. Sem dúvida, né? E aí você tem vários usos que você faz. E com certeza, a biblioteca vai ter que ser a parceira, não é a parceira, é o foco irradiador dessa atividade, né? Com certeza. Mais perguntinhas, comentários? Gilson. Diga. E ninguém gosta ou se interessa por algo daquilo que não conhece, né? E o Instituto, tanto o IBG, às vezes cai ao mundo na universidade que não sabe o que quer. Às vezes ele está na física, da física ele vai para a geografia, matemática, tanto eles desencontram. Então, esse diálogo que você fala aí, o seu conhecimento multidisciplinar, porque você é um químico, jornalista, mas você é um Google ambiente. Verdade, toda essa postura que você fez aí da ciência,
muita bagagem. Então, eu acho que é uma sede de passar o conhecimento, sim. Às vezes o discurso entre os alunos, por exemplo, como você citou nesse projeto. O aluno da física fala da matemática, da geografia, é uma forma de conhecer a área a qual eles estão. Porque eles acabam caindo aqui imaturos, né, a idade 17, 18, não sabem o que querem. E quando passa a conhecer, é uma outra visão. Porque a universidade, quando começou a abrir casa aberta, né, o show da física, mostrar mais campos, parece que assim, eles se interessaram mais. Então, quando a gente recebe nas visitas aqui no doutorado na biblioteca, a gente vê a sede que essas crianças que vêm buscando conhecimento, como eles olham para a biblioteca, eles têm outro olhar. Então, eles estão prontos para aprender, para adquirir os conhecimentos. Eu acho que só falta canalizar. Como você falou, a comunidade desconhece o que é feito na universidade. Com todo esse trabalho, esses alunos aqui dentro, eles exteriorizando para a comunidade, eu acho que só é sucesso. Eles não vão desistir fácil de um curso. Às vezes eles estão aqui, nossa, passou por um vestibular, né? Toda uma sequência de provas, uma competição, mas eles estão totalmente imaturos, porque não conhecem. Né? Então é muito importante esse projeto seu, eu achei riquíssimo. E olha que hoje o pessoal tem muito mais acesso a essas informações do que são os cursos, né, pela própria internet. Né? Eu lembro que eu praticamente sempre morei em Campinas, estudei na Unicamp, só que eu morava assim, do outro lado da cidade. Né? Eu entrei na Unicamp, no ambiente físico da Unicamp, no dia da matrícula da universidade. Eu nunca tinha ido lá, nunca tinha entrado. Em Campinas você tem... para cá, para conhecer a biblioteca, eles também conhecem o museu, são alunos do Unesp. A maior parte que trazem aqui são os alunos. Porque essa é até assim, eu tinha até anotado aqui, mas eu acabei não falando, mas que essa é uma outra atividade, né, que você tem, que é dentro da divulgação científica, que a gente chama de divulgação institucional, que é o que faz parte, por exemplo, né, a gente até entrevistou aquela menina que fugiu o nome lá, que Beatriz. Entrevistou lá, ela veio do... Participou, foi isso, Beatriz, que ela é aluna, ex-aluna, né? E ela faz como se fosse a divulgação do vestibular, das portas abertas, dessa parte Ela da continua. Ela continua, eu vi, outro dia eu estava no videozinho. Então, que aí você põe a cara do aluno, né? Não vai botar um cara velho lá para falar sobre a universidade, você vai botar, né, o cara do aluno, ou quase ex-aluno ali que está perto, então ele fala uma linguagem mais direta daquele que está ingressando. Como eu falei, né? São 3, 4 anos de diferença ali de idade. Então ele fala uma linguagem um pouco mais direta, a pessoa sente a informação, sente melhor, capta melhor aquela informação. Mas nós estamos falando, né, de uma divulgação institucional, que é importante. Né? Mas vamos dizer, o objetivo ali não é você necessariamente levar a informação do que é a ciência, do que é feito aqui em termos de ciência, para a população. Não, é você cativar, né, futuros alunos. Você tem um outro tipo de objetivo. Está inserido dentro dessa história, né? Mas tem um objetivo diferente. Mas eu concordo com você, o aluno mesmo dispondo de um monte de fontes de informação, ele acaba, né, tendo pouca informação do que realmente acontece aqui dentro. Quando eu entrei, não tinha jeito, você só conhecia a universidade quando estava lá dentro. Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Né? Não tinha o site para você consultar. O site estava sempre fora do ar. Por quê? Porque não tinha entrado no ar ainda. Né? Na universidade em 85, quer dizer. Né? Tinha os computadores, ainda foi, né, eu só não lembro aqui, mas quando foi a época da reserva da informática, que teve uma lei lá, né, que veio dos militares, que depois ficou com o Sarney, de proibir a importação de qualquer coisa eletrônica, para poder, o objetivo era desenvolver a informática nacional, ou seja, a gente tinha os computadores aqui, aqueles de tela verde, que eram umas coisas assim que era de louco, né? Quando eu fui para a Alemanha, a gente foi um baque, tudo bem, além de vários outros, né, dos computadores, aqueles computadores com tela colorida, você fala, o que é isso? Como que pode? Sabe, dava aquela assim, quase, eu quero ficar no computador direto, porque eu nunca tinha visto um computador com tela colorida. Isso mudou. Mas você não tinha essa informação. E hoje parece que é o contrário, talvez informação demais também estão tendo dificuldades de filtrar essa informação. Né? De saber onde, também... Tudo bem, foi muito bom, né? Proliferou muito a quantidade de cursos, você tem também certas diversidades já na origem, né, do curso, então, muito bom.
que aí você tenta captar. Mas é isso, né? Essa vivência só vai ter convivência, não tem jeito. Por isso que é bom levar um pouco mais desse conhecimento também lá, né? Eu, por exemplo, já tinha interesse, eu me lembro, né, por ciência, nas aulas de ciências que a gente chamava, que era lá no, hoje é o fundamental, né? Então eu tinha lá, seria hoje a sétima série, oitava série, sétima série, oitavo ano hoje, né? Coisa desse tipo. Eu já tinha de fazer higrômetro, de pegar fio de cabelo, que tinha cabelo comprido, e montar lá para colocar e fazer, porque aí o cabelo ele contrai e estende conforme muda a umidade do ar, e botava uma escalinha. Isso eu fiz com madeirinha em casa, pegando o fio de cabelo da vizinha de frente, a dona Ivone, lá, ela tem um cabelão grande, né? A senhora me dá, porque eu preciso, né? Em casa, todo mundo tem cabelo curto, ela me deu, eu só lembro, olha só. Aí você enrolava aqui no preguinho, punha aqui embaixo e enrolava, aí punha uma molinha e ele segurava. Aí o que acontecia? Conforme a umidade ia mudando, né? Aí o ponteirinho ia mudando. Você vê, só um negocinho de subir para lá e para cá, e pintava com tinta guache, as coisas. E levava para a feira de ciência, para o professor, tá. Bonitinho, coisa assim que você fazia numa tarde, né? Brincando, que era lúdico, né? Que é a parte que eu coloquei, a parte lúdica, você aprendia isso. Né? Então eu lembro disso, a dona Ivone, olha só, ela me deu um fio de cabelo, não preciso fazer uns agradecimentos no dia que ela me mandou. Primeira ciência. Foi vários que a gente fazia, né? Montar telégrafo, eu e o vizinho, a gente montou com um fiozinho passando, puxando o muro, aí o vizinho veio reclamar que tinha fio passando, a gente botava aquilo e ficava e o outro lado, a gente ficava um lendo o outro assim para fazer coisa, sabe, coisa lúdica, não deixava, na escola eu trabalhava na época também, eu trabalhava de manhã, estudava à tarde, era assim, saía às 5 da tarde, era um tempinho que ficava, você jogava bola na rua, né? E brincava de telégrafo lá de vez em quando do vizinho. O meu amigo lá, esse era o Marcos, a gente fazia a vizinha, já teve que desmontar, que não era sem fio, era com fio passando pelo muro da vizinha, olha só. Não dá choque não, com pilha só. Então são coisas assim, do lúdico, né? E na escola, o professor falava, ele dava indicações, aí você fala, pô, o que eu posso fazer em casa? Posso, né? Não sei. Coisas bobinhas, lúdicas, de brincadeira. Coisa de brincadeira. Aí você aprendia, você gostava, quer dizer, são coisas que marcavam, tá vendo? Eu nunca fui estudar higrometria, nunca fui fazer estudo de umidade ambiental. Mas é uma coisa que me marcou, porque eu fiz e ficou lá, está registrado. Quer dizer, isso acabou compondo aquilo que você vai desenvolver. Por quê? Tinha um professor que deu uma dica, uma ideia para fazer. Não que ele obrigasse você a fazer. Ele falava, ó, isso aqui é fácil fazer, gente. Com um fio de cabelo comprido, basta amarrar um preguinho e fazer. Preguinho eu tenho em casa, fio de cabelo, né? Fui atrás da vizinha. Mas por que não tentar? Eu tentei, um dia funcionou, né? Claro, né? Aquela coisa capenga, né? Fica movendo. Só o fato de você ver aquele negocinho, quando está mais úmido, mexe um pouquinho, você fala, funcionou, né? Óbvio, não tem escala, não tem nada, não tem certificação científica nenhuma. Mas, né? O lúdico desperta. Como essas coisas que você falou. O pessoal vem para cá, vê uma biblioteca, vê quantas pessoas nunca viram uma biblioteca, né? A gente fala que tem certas funções, a biblioteca, por mais que ela seja totalmente não operacional, só a existência dela já é um marco. Ela funciona como você passa em frente de uma estátua e para olhar, fala, tem lá alguém lá, estampado naquela estátua, tem lá algum dizer, se não roubaram a placa de bronze, né? Porque Campinas roubaram um monte lá. Tem lá, putz, olha, tem um fulano com Dom Pedro, primeiro, deve ter sido alguém, né? Olha só, tem alguém que alguém resolveu fazer um negócio, deve ser importante. Quer dizer, isso marca. Pô, tem um lugar que tem um monte de livro, um monte de distância, deve ser importante. Marca, eu nunca vi isso. Esse é outro lado, né? O pessoal faz lá o levantamento do fechamento de bibliotecas que a gente tem, quantidade de escolas que não tem biblioteca. Um aluno que vai, talvez ele tenha um livro didático lá que é dado para ele, que agora também cortaram tudo, né? E ele não tem outro contato. Você pode guardar um livro e ele não sabe onde guardar, porque ele não tem essa questão. Né? Seria quase a mesma coisa chegar, né? Alguém chegar aqui tipo uma galinha viva, ó, estou dando isso aqui de presente para você, o que eu faço com isso? De imediato, né? É a mesma coisa, muita gente você chega e dá um livro para a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Né? Porque não faz parte da vivência. Então, acho que é importantíssimo. E a biblioteca é fundamental para eles descobrirem. Então, aí você vê, faz parte daquilo que eu te falei, né? Que é os próprios alunos entre si entenderem o que estão fazendo. Então, às vezes, quando você começa a pensar no próprio curso, o que você está fazendo, como você pode divulgar o que você está fazendo, você começa a ver problemas seus até de entender aquilo que você é. Né? Às vezes muita gente chega e fala, né, o que é um químico? Né? Eu respondo. Né?
Agora, às vezes, a pessoa chega, o que é você como profissional que você vai ser? Fala, putz, eu não sei. Então, quer dizer, é complicado, né? Você já está numa formação e não sabe, que realmente teve muita deficiência ali. Ou isso, né? Acabou indo no embalo, muitas vezes. Isso a gente percebe na varanda, né? Não sei se vocês já notaram. A gente tem, por conta da pandemia, né? Agora nem tanto, né? Mas a gente tem usado até a varanda como um local de lanche, né? Fazer uma coisa, né, mais aberta e tal. Não acumular muito na cozinha. E você percebe as conversas na varanda, né? O pessoal tem muito grupinho reunido, fazendo trabalho, comentando, mas também tem um encontro dos alunos de cursos diferentes. Eu já percebi várias vezes conversas assim, um trocando com o outro do curso. Não, isso é importante. A gente percebe isso lá na varanda. Eu falei para a Márcia, que eu cheguei, que eu estou com uma experiência interessante lá. Lá no IPBEM, nós temos, né, todas as nossas linhas de pesquisa e tal. Tem um grupo agora fazendo divulgação científica do IPBEM, mas é mais uma divulgação institucional. Porque amanhã a gente vai fazer aqui na Semana da Biologia, vamos apresentar o que é o IPBEM, porque o pessoal não conhece lá, né? O pessoal acha que a Unesp é só o campus aqui. Tem a Rua 10 também lá, que estão lá. Então, tem muita coisa abandonada, mas nós estamos ali. O prédio principal está funcionando. Mas a gente capta alunos aqui de graduação para fazer conosco lá. Então tem assim, a regra é sempre engenharia ambiental e o pessoal da biologia, ciências biológicas. Mas agora, faz alguns meses, está lá comigo uma aluna da geografia. Ela apareceu lá para trabalhar comigo. Quando ela falou, quando eu perguntei qual é o curso de geografia, você leva um baque, porque você não espera, né? Por conta da formação, você espera alguém que seja mais voltado ali para biológicas ou para exatas, né? Aí vem da geografia, que ela é voltada toda para humanas. Tudo bem, tem a parte da geografia física, né, que eles falam aí, tem essa distinção de geografia física e geografia humana. Mas, assim, o cerne é essa parte de humanidades, né, que junta lá com história, com sociologia e filosofia. São os quatro, né, que formam lá o grupo das humanidades no ensino médio. E ela está lá comigo. Eu falei, pô, mas você entende que aqui é isso? Não, professor, eu estou sabendo. Aí, vamos dar o baque, né, porque que a gente usa o conceito da biologia, que é seleção natural, né? Joga lá entre os leões. O que sobreviver, fica. O que sobreviver, vai embora, né? Porque tem que dar espaço para outros. Ela está lá, está gostando. Tem algumas dificuldades até de dar nome para as coisas que a gente usa. Coisa corriqueira de laboratório, que quem está fazendo, né, o nome de um Becker, por exemplo, é uma coisa simples para nós que está lá, quem está no meio. Mas para ela é uma coisa que ela não tinha jaleco para usar. Está emprestado o jaleco para ela. Porque não tem, eles não usam, né? Porque é a área. Então são coisas interessantes, mas está sendo uma experiência. Ontem mesmo conversei com ela, falei, não, a gente vai até escrever um projeto, mandar para a FAPESP, vamos ver o que a FAPESP vai falar, né? Porque as notas delas são muito boas, dentro da geografia, né? O projeto que a gente tem, ela está se inteirando, está fazendo algumas coisas já, a gente quer escrever. Agora, como é que vai? Né? Será que a FAPESP vai falar, pô, mas eu sou totalmente... Eu acho que não vai ter enrosco, mas é uma experiência interessante, né? Espero. Aquele, o tempo que ela tiver, eu converso, conto para vocês qual é a... Pensando na galera lá de fora, tá? Coisas que eu me falando. Por exemplo, essa época quando eu 92 eu era criança, e me lembro lá, né, da cena até aqui marcante do presidente jogando a pá de cal e a Angra dos Reis. Agora, foi até na família que ocorreu isso, né? Chega minha mãe e fala assim, olha, eu vi um cara no YouTube falando que energia nuclear é uma coisa limpa. Aí eu fui olhar, realmente, o moço é um divulgador científico da física. Aí eu queria saber assim, o senhor tem uma dica de como a gente pode, principalmente quando eu tenho muitos parentes que, por eu ser bibliotecário, eles acham que eu consigo ver tudo se é certo ou se é errado, mas eu não sei. O Google da família, né? Ó, pergunta pra ela lá, manda lá. Mas eu não sei, né? Aí eu até olhei o moço, parece que ele realmente tem um canal muito grande, sabe? É financiado pela Petrobras. Aí eu só queria saber se o senhor tem uma dica de como que a gente pode saber se esse divulgador científico que está lá na internet, no TikTok, ele é confiável para quando o pessoal de fora pergunta? Essa é uma excelente pergunta, porque a resposta é muito difícil. Porque o que acontece? A gente tem filtros, o filtro que eu uso é buscar informação em outros lugares, para ver se aquilo se repete. É como a história de boato, né? Aparece lá a história que teve a urna fraudada, não sei a quando, por exemplo, no dia da eleição lá, recebi lá, eleitor
mete paulada na urna lá em Goiás. Tal. É típico, né? Fake news. Né? Aí você olha num site, olha no outro, aí eu vou nos meus sites confiáveis, então eu vou, né, tipo, no G1, ou no UOL, né, vou em alguns que eu vejo que são todos eles falando a mesma coisa. Opa! Infelizmente nós estamos nessa situação hoje. Não adianta chegar uma informação, né, pá, você tem que dar uma filtrada. Todo mundo falando, aí eu tenho lá o site do Eboatos, né, que não tinha nada lá, né, não tinha nenhum alerta. Então isso aqui é verdade, que está nos sites que eu considero confiáveis, né, e depois eu ver se comprovou que foi isso mesmo que aconteceu. Mas é o tipo, né, do jeito que a gente está hoje, é o tipo da notícia que é tipo de fake news, né, o cara, leitor vai e mete a paulada, destrói a urna com paulada, pô, tá com cara de fake news, e não era, né, nesse caso não era. Nos casos de divulgação científica, acho que o que você está fazendo está certo. Você vai verificar, né, qual que é a abrangência da pessoa. E uma coisa que você falou que é extremamente importante: quem financia aquilo? Né? Nós temos, na ciência de como um todo, isso é um dos problemas. Não sei se você acompanha a revista FAPESP, a pesquisa FAPESP, tem lá as boas práticas que tem lá. Tem uma quantidade enorme de artigos que são retratados, quer dizer, a pessoa publicou, sai publicado, aí depois passa um tempo, ela tem que retirar, porque a informação que ela colocou lá ela não é confiável, porque ela deturpou. O que acontece muito isso, né, no caso da energia também, na parte de medicamentos. O cara vai lá, faz, né, uma publicação, olha, tal medicamento que a gente usou, ele funciona com certo tipo de câncer. Aí quando você vai ver, o estudo foi financiado por uma das empresas que fabricam medicamentos. Então. E a pessoa não coloca isso lá explícito. Então, quer dizer, um total conflito de interesses. Né? É o que a gente fala aqui. Vamos pensar no nosso mundinho da Unesp. Né? Eu, né, como pesquisador, eu não sei por vocês, mas eu como pesquisador, eu tenho a liberdade de criticar a Unesp. Não é porque é a Unesp que me paga o salário, que eu tenho por contrato, firmando, você não pode falar mal da Unesp. Não, se eu tiver alguma denúncia para fazer, alguma coisa está errada, mesmo administrativo, científico, ou com algum servidor, com outro colega meu, eu posso fazer, certo? Vamos dizer, em princípio eu estou, né, vamos dizer, pelo fato, né, de ser um pesquisador concursado no Unesp, eu tenho uma certa proteção, não é isso? Agora, uma empresa, né, que tem ali, é complicado. Agora, vamos pensar, a pessoa passa de ser um pesquisador para ser um representante dirigente da Unesp. Muda um pouco essa figura, né? O reitor, ele não vai falar mal da Unesp. Ele vai defender a Unesp, ele passa a ser a figura que representa a Unesp. A gente sabe, né, que tem, né, muitas vezes até, né, pessoas que falam, pô, meu, você quando estava aqui criticava tudo, agora que virou lá diretor, agora não pode mais, né? A gente sabe que tem certos limites. No caso de publicação é essa. Se você tem, por exemplo, um site, né, o cara está lá defendendo um certo tipo de energia, aí você vai ver quem financia esse site, é justamente quem paga pela energia ou quem faz, você começa a ver, cara, tem um conflito de interesse aqui. A pessoa está defendendo uma coisa porque ela está sendo paga para isso. Ou realmente ela conseguiu se desvencilhar desse conflito? É difícil. E esse é um dos, no caso do medicamento, por exemplo, é um dos que mais tem denúncias. Né? A pessoa defende lá que o medicamento funciona, e quando você vai ver porque está sendo financiado por aquela indústria. Um dos exemplos mais marcantes que aconteceram lá nos anos 90 foi a indústria de tabaco, né? Que ela financiou pesquisas a dar com pau de que o fumo não era prejudicial à saúde. Né? Foi tudo publicado isso. Só que não revelava que era a indústria. Tem um filme até que chama Obrigado por Fumar, não sei se vocês já viram, é um filme bem legalzinho, assim. Ele tem um ritmo meio sarcástico, mas ele conta essa história. As empresas pagando, criando institutos, aí mostra os caras fumando lá, não é tudo feliz e saudável. Inclusive quando passou a ter esportista fumando, né? E depois com o tempo foi cortado, né? Acho que hoje o pessoal nem vê, não associa mais cigarro com esporte, isso está proibido já faz um bom tempo. Mas teve um tempo onde estava junto, né? A indústria do tabaco. Então esse é o caminho que você fez, é exatamente isso. Ver quem realmente está assistindo ao Brasil e quem está financiando. Esse você pode ver se tem conflito de interesse ou não. Mas é difícil. Agora sim, respondendo, a questão da energia nuclear. Ela é limpa? É um combustível fóssil. Né? A fusão nuclear, que a gente não tem, né? Isso domina ainda, esse seria uma coisa bem interessante, né? Que é o que acontece no Sol. Né? Átomos de hidrogênio que se fundem em forma aérea e liberam uma enorme energia. Aí você teria uma coisa, mas isso não é dominado, a gente não tem domínio de controle disso. Se você fizer um negócio, vai explodir, né? Que é a bomba H, né? Que eles falam, né? Que já foi feito teste disso e tal. Agora, a energia liberada é muito grande, mas você não tem domínio, você não tem controle sobre essa energia.
O problema é que ela não é uma energia limpa por causa dos resíduos que ela tem. A energia toda. Se você falar, mas é fóssil, você consegue controlar. Sim, conseguia, mas vê lá Fukushima que aconteceu, né? Vê a própria Chernobyl, o que aconteceu, né? E outros casos, né? Que, não sei se o nome é usina lá nos Estados Unidos, que é outro também que quase derreteu, que é o que o pessoal fala, tem até um filme que chama Síndrome da China, né? Que é o que o pessoal chama que o centro do reator pode derreter, e aí pode perfurar, né? Se isso realmente for, poderia perfurar o planeta todo e chegar lá da China. Por isso que chama Síndrome da China. Ninguém fez, obviamente, para comprovar, mas pela quantidade de energia que é liberada, poderia, né? Só que, obviamente, eu acho que é meio difícil, porque vai chegar no centro da Terra e tem todos os magmas e tal, mas o pessoal fala que a energia disso é maior do que a energia do magma. Então, faria um furo da Terra de um lado para o outro, né? Então, assim, acho que é mais hipótese, mas o nome ficou, Síndrome da China, que seria o reator perfurado. Então, você pode até falar que em termos absolutos, a energia em si pode ser considerada limpa porque ela não gera CO2, absolutos. Mas todo o risco que tem envolto nisso, e todo o risco que você tem de produção desses óxidos de urânio enriquecido, né, isso tudo é poluente. Então, quer dizer, olhando só aquele, né, quadradinho, aquele recorte, você fala, é limpa aqui, mas todo o condicionante dela, né, de controle, de segurança e de produção, não é uma energia. Não é uma energia. Tá? Mas esse eu acho que é um ponto importantíssimo que você falou. Quem financia aqui? Né? É por isso que quando a gente vai, né, agora, qual que é a informação balizada? Eu sempre vou ver onde é que tem. Né? Então o pessoal fala, essa é a informação que veio da BBC. A BBC é conceituada, é conceituada, mas ela também é uma agência de notícias vinculada ao governo britânico. Né? Então vamos olhar lá. Tem alguma denúncia da British Petroleum, que também tem participação do capital do Império Britânico. Né? Ele fala da rainha, mas não é da rainha, é do rei agora. Né? É do rei. Né? A rainha já foi, né? Tadinho, né? Tão nova, tão moça, né? Agora já tinha acabado de entrar no Tinder, né? Que o pessoal viu. Aí tem algum conflito de interesse que pode ser que, né, você tem, mas a BBC é super conceituada, tal, isenta, não, isenta ninguém é. Não existe, né? É uma das coisas que no jornalismo lá a gente aprende, né? Você não vai falar assim, jornalismo isento, não é. Quanto mais você fala que é isento, porque provavelmente é menos isento que você quer dizer que é isento. Não existe. Sempre está interesse de alguém, sempre alguém está pagando por isso. Né? Eu faço meus testes pelo que eu mando para a Folha de São Paulo. As cartas que eu mando criticando o jornal não são publicadas. Estadão menos ainda. Né? Agora, quando você fala uma coisa mais genérica, aí sai publicado. Então, você tem isso. Ou, às vezes, né, eu já fiz armadilha assim para mim mesmo e que cai publicado. Né? Você começa a carta assim, né? Eu sei que esse comentário não será publicado, mas aí publico, só para falar, eu publiquei. Tá bom, então nós dois acertamos nas nossas armadilhas múltiplas. Mas isso conflito de interesse é uma coisa muito comum. E a gente, que é uma das falhas na ciência, a gente acaba dizendo que não tem conflito de interesse e a gente não quer publicar. Claro que tem. Né? Então, é por isso que muita gente fala que a universidade não teria que ter apoio de indústrias, tal, mas muita coisa não funcionaria. Aqui mesmo, por exemplo, tem o CTPetro, aqui você tem todo o pessoal de apoio com a ANP, dinheiro que vem da ANP, que é principalmente da Petrobras, para poder fazer pesquisa, né? O pessoal da geologia aqui, um dos estudos, o que deu uma explosão de estudo da geologia é para buscar as rochas, né, que tem lá resíduos fósseis, principalmente petróleo. Foi daí que veio a história da prospecção do pré-sal, né, de sair toda essa produção do pré-sal, toda essa economia envolvida. Então você fala que não tem interesse? Claro que tem interesse. Né? Então, mas só que você tem que deixar isso explícito. É o que a FAPESP tem falado. Né? Não quer dizer que você vai fazer um negócio isento? Não tem. Mas você deixa explícito onde está vindo o dinheiro, onde está vindo o financiamento. Né? Se você julga que tem conflito de interesse ou não, porque você pode falar que tem. Né? Eu já cheguei a receber projetos, né, de fazer estudo de alguma coisa. Eu falo, eu não quero fazer isso porque, para mim, assim, né, nesse assunto específico, eu não quero me comprometer, porque para mim né, a indústria de fumo, por exemplo. Eu fui convidado uma vez a fazer toda uma análise de resíduos de fumo, tal, para a indústria de fumo. Não vou. Mas o objetivo nosso não. Só falta de fumo. Né? Envolver o fumo, para mim, é uma questão de princípio. Eu não vou. Não vou ficar bem. Vale muito dinheiro. Então, esse é o problema. Você vai botar muito dinheiro no laboratório, eu vou usar o dinheiro com um monte de coisa, mas eu não vou ficar bem, porque a origem é contra. Não, mas é legalizado, tudo certinho. Não tem, né? Em termos legais, não tinha nem uma vírgula.
mas só por fato da origem é a questão de princípio, é a questão pessoal. Né? Então aí é um conflito não de interesse, é um conflito com a minha consciência. Tá? Mas isso é uma coisa importante. O pessoal diz de onde vem o financiamento. Você tinha... Não, só um comentário falando em comunicação, eu lembrei das caixinhas de fósforo com barbante, e quando a gente era pequeno, esticava um barbante, tinha uma caixinha de fósforo lá, outra aqui, e ficava conversando. Coisa bem antiga, não sei se alguém lembra, acho que não lembra. eu fiz com latinha. Não, eu fazia caixinha de fósforo. Eu fazia com latinha, assim, que aí você punha aqui, né? Aí você, pela vibração... potinho de iogurte. Na verdade, é que tá, no tempo da latinha, que é menos plástico, né? A vibração pela corda era boa, mas a sonoridade, né, do metal era abafada. O plástico ele reverbera mais, então o som é melhor. O iogurte é melhor do que a latinha. Evolução, né? O plástico ele reverbera mais, que é o que você precisa fazer, né? Oscilar, né? E o plástico é mais... Aí você começa a entender, aí vem a questão do conceito, você começa a entender que o plástico ele é mais flexível, né? Ele vibra mais, né? Então aí o som chega lá e consegue... o metal ele é menos, né? É mais rígido, então ele vibra menos. Não? Tinha? Eu usei muito cada... Era o telefone com fio, né? Quer dizer, Eu via. telefone com fio. E era longe e tal. O barbante fazia, o pessoal fazia essas coisas e tal. Mas eu fiz um Telegram, um pilha, olha só, funciona. Ele só não é a prova de vizinho, mas ele funcionava. A vizinha cortava o fio. Reclamou, porque achou... A gente também, quase moleque, né? Tinha o quê? 10, quantos anos de idade? Coisa de moleque, né? A maior parte você subia lá. E era engraçado porque era a minha casa, a casa da vizinha, e esse meu colega era aqui. Então a gente passava. E aqui atrás tinha uma mangueira. E essa mangueira a gente sempre estava arrumando. Então imagina, né? A mangueira pedia para você subir no muro. Não tinha jeito. A mangueira estava venha, né? E você moleque, naquela época tinha joelho, né? Então, imagina, subir no muro ali, para ir pegar a manga, né? Ou para passar um fio do nosso telégrafo lá, era uma coisa, né? Então a gente pegava. Então, era, imagina, na convivência, os vizinhos reclamavam que estava subindo para pegar a manga, que era do quarteirão na casa que me ensina, e a de baixo que você estava passando fio, né, no muro, né. E a gente, não adianta explicar que aquele não ia dar choque em ninguém, porque é fiozinho de pilha, né, 6 volts, quer dizer, não tinha nada. Mas imagina, né. E aí, obviamente, ia reclamar com a mãe, né, aí a mãe já vinha, né, já sentava chinelado primeiro e depois explicava por quê, né, assim. Essa questão eu não sabia a causa e consequência. Você apanhava, você sabia que você fez uma coisa errada, mas você não sabia por quê. A explicação disso depois. Foi que está certo. Mas essa parte lúdica é muito importante. Né? O pessoal faz isso. Né? E claro, as coisas mudaram. Né? Cada um fala da sua experiência que tem, mas isso que vocês comentaram de mostrar para os jovens antes o que é a universidade, ele poder vir para cá, isso é um avanço. Né? Que a gente já chegou numa parcela da população que talvez por outras formas não conseguiria chegar. Né? Ela não ia saber o que é a universidade. Mas isso é fato, ela só vai saber o que é realmente a universidade quando está aqui dentro. A gente vê até com alunos. É o que eu vou falar, né, amanhã. Olha, gente, além do campus aqui, tem o IPBEM. Vocês podem fazer atividade lá. Que quando os alunos vão para lá, não conhecem. Né? O primeiro aluno que ele me ligou lá, estava colocando no IPBEM e tal, marcou um certo horário. Aí passou 15 minutos, não chega. Passou 20 minutos, não chega, né? Aí me ligou, professor, o senhor não está aqui? Eu falei, eu estou, você que não está aqui. Aí caiu a ficha, que é outra coisa, né? A ficha continua caindo, mesmo não tendo mais telefone para a ficha e tal, né? Mas a molecada continua falando, viu? Eu escuto aí, sabe? Minhas filhas falam, o pessoal fala, caiu. Você está aí no campus? Estou aqui. Ou seja, eu estava aqui no laboratório do professor Jonas. E chama o IPBEM também, porque faz parte da rede, né? Nós estamos aqui na Rua 10. Está de bicicleta? Então você vai pedalar um pouquinho. Você está aí com o burro aí, Rua 10, é antigo Unesp. Nossa, professor, nem que eu estou esperando. Aí passamos uns 15 minutos, chegou lá, todo. Não sabia que tinha isso, tá vendo? Bem-vindo ao IPBEM. Então, mesmo quem está dentro não conhece todas as possibilidades, as coisas que pode fazer. Né? E aí é aquilo, né? Essa formação completa, não só estudar o que seu estudo é, claro que a gente sabe que tem coisas que são muito pesadas, às vezes não sobra tempo para outras coisas. Né? Mas se envolver com as atividades culturais, essa atividade de divulgação científica, né? Que faz parte de uma formação. Até assim, em termos profissionais, né? O divulgador científico,
né? Pelo jeito, vai ser uma necessidade que a gente vai ter profissional muito importante, já está sendo. Alguém que consiga fazer essa tradução, né? Daquilo que está no centro da pesquisa ali de ponta, da pesquisa básica, da pesquisa mesmo, né, emergente, para levar isso para a população entender. É aquilo que vocês falaram, né? Entendendo vai conhecer, conhecendo vai defender. Se você não conhecer, você não vai defender, você não sabe o que é. Muito bom. Bastante, né? Falamos bastante já. Professor Guilherme, Obrigado a vocês que ficaram com essa hora aqui. Eu trouxe alguns livros aqui, se alguém quiser. Aqui pra... A Márcia tem da biblioteca aqui, né? Mas se alguém quiser, pode pegar aqui. A gente agradece a participação de todos, agradeço a professora Adilson, né? A Adilson, que né? A gente ficou 2 anos convivendo na pandemia, né, Adilson? E assim, vocês viram, né? O conhecimento é grande, né? O Adilson é uma pessoa que você começa a conversar e vai, né? Ele sempre acrescenta, sempre tem muita experiência, muito conhecimento, é muito bacana. O nosso convívio durante a pandemia foi muito positivo. Algumas coisas boas, né? Se é que teve, né? Pela telinha do computador, né? Foi tudo pelo computador. Todo dia a gente, né, trocava Reuniões todo dia. uma conversa e sempre foi muito agradável. Então, obrigada a todos. A gente pretende colocar, né, no nosso canal do YouTube, né, para também, né, que é uma consequência da pandemia, né, ter essa atividade tanto presencial como também deixar, né, para poder ser aproveitada depois de forma remota. Muito obrigada e mais uma vez obrigada. Eu que agradeço. Foi enriquecedor. Eu que agradeço a oportunidade e vocês ficarem aqui nessa hora. Sua coluna no jornal é tem dia certo? A cada 2 semanas, às quartas-feiras, Nossa, tá. no Jornal Cidade. Essa semana não sai, é semana que vem. Aí eu passo, Guilherme, porque eu passo para ele também, que a gente tem um jornal aqui, então eu passo. De quarta-feira, a cada 2 semanas. Assim. Só quando tem feriado, né? Se não sai edição, aí não sai o jornal, mas é cada 2 semanas. Mas a gente tem um impresso aí também. Tá bom. Mas eu passo. Obrigada. Eu que agradeço.